Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 7º episódio do Over Podcast, gravando aqui diretamente do Cowork Boulevard Jacareí, no centro de Jacareí, um espaço sensacional que todos têm que conhecer. Hoje estamos com presenças ilustres da nossa cidade aqui de Jacareí, que é o secretário de esporte de Jacareí, o Dori, e a sua equipe. Hoje, agora iniciando aqui com a gente, sentado é o Pardal, que é o diretor de esporte de Jacareí também. A gente já vai falar um pouquinho com eles, mas primeiro quero falar com o meu parceiro aqui de bancada, que é o Juan. E aí, Juan, como é que tá? Tudo bem? Hoje tô mais à vontade. Tá mais à vontade hoje? O primeirinho tava meio tenso, Aí. mas a resenha vai soltando, então a gente vai... A muscula vai soltando e a gente vai ficando soltinho, né? Igual arroz? O arroz fantástico, soltinho. A propaganda aí, paga nós aí, fantástico. Mas é isso. Dori, muito obrigado pela presença, por essa moral aqui de bater esse papo com a gente aqui hoje, num sábado à tarde, um sábado ensolarado, né? Cidade maravilhosa, né, Dori? Estamos aqui para bater um papo, conversar um pouco. Eu tenho curiosidade de saber qual que é a sua história no esporte, de onde você veio, o que você já fez, a gente vai falar de tudo isso e do presente também hoje no cargo que você se encontra, que é secretário de esporte de Jacareí, né? Muito obrigado pela presença, viu? Eu tomo uma água do Pardal aqui antes. Toma aí. Pardal, dá uma água. Ele não tomou ainda, viu, gente? Pega um outro pro Pardal aí, por favor. A gente já coloca aqui. Tranquilo. Bom, antes de mais nada, né? Muito obrigado pelo convite, a você, ao Juan. Já somos amigos há muito tempo, conhecidos há muito tempo. A minha trajetória no esporte é muito interessante. Eu nasci em Jacareí, né? Hoje estou praticamente com 60 anos de idade, né? Tenho toda uma história aqui dentro de Jacareí. E comecei minha história no esporte com 8 anos de idade. Eu comecei a treinar nas escolinhas de basquetebol, na época de escola, meu professor de educação física. Aí com 12 anos eu fui para as escolas de esporte do Trianon, as escolinhas de basquetebol do Trianon, e ali comecei a disputar os campeonatos de federações. Na época tinha pré-mini, mini, mirim, e disputei todas essas categorias de base. Aí quando estava numa idade adulta, né, praticamente, ou quando era ainda adolescente, com 17 anos, eu fui para São José dos Campos, joguei 2 anos no tênis clube na época em São José dos Campos, e depois retornei para Jacareí. Aí tive a oportunidade de disputar a A2, onde nós fomos finalistas da A2 e consequentemente conseguimos a classificação para disputar a A1. Aí eu fui para A1, né? Na época da A2 o técnico era o Biratã, o Bira, né? Era o nosso técnico, uma equipe basicamente formada por jogadores de Jacareí. Aí depois fomos para A1, aí ficaram alguns jogadores, aí na A1 veio o Valdir Pagan, que era o nosso técnico da época, o Valdir Pagan, que foi o formador de Hortência e tantos outros jogadores. Ainda eu continuei nessa equipe e depois classificamos nas finais da 1 e conseguimos a divisão especial. Aí eu fui jogar a divisão especial. A divisão especial, na época, veio o Bical como técnico, aí foi formada, né, a equipe, eu continuei ainda nessa equipe. Aí a equipe era formada pelo Agra, que na época era a seleção brasileira, hoje é comentarista da ESPN Brasil. Aí era o Pai Negro, que era a seleção brasileira, e tantos outros jogadores. A minha história no esporte é essa. Mas eu sou profissional de educação física, trabalhei 35 anos na Secretaria de Esportes, aposentei em 2019, mas concomitantemente a Secretaria de Esportes sempre fui professor da rede estadual de ensino, 20 anos de rede estadual de ensino. E quando aposentei em 2019, continuei logicamente, né, dando aula no estado, e tive agora o convite, a oportunidade de retornar à Secretaria de Esporte e Recreação. Num resumão, basicamente é isso. Muita história, né? Muitos capítulos, né? Nessa história, né? Eu particularmente conheço da Secretaria de Esportes, né? Na época que a gente vai falar aqui também nesse episódio, né? Que é um dos assuntos que a gente quer tratar, referente às escolinhas de futebol, de futsal que existiam nos bairros. A gente quer falar sobre isso e eu lembro de você dessa época. Pardal, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Eu não sei se eu já posso, estão me cobrando, se eu posso mandar um abraço aí para o pessoal da Gabriela Garcia, o Lugu, o Negano, o Thier, Pedro, que estava com os caras de manhã, né? Um abraço a todos aí. Legal. Eu falo que eu fiz de tudo e não fui bom em nada, né?
Aí o que eu levei mais a sério, que foi o basquete, uns 12 anos eu comecei, né? Aos 18 eu tive que parar, né? Que eu tive que fazer transplante de córnea. E aí daí fiz a faculdade, comecei a trabalhar como assistente técnico e técnico de basquete, trabalhei com o feminino aqui em Jacareí, fui assistente no Trianon, junto com o Marcos Lima. Em São José trabalhei com o feminino adulto e a base. Eu sou professor efetivo da Secretaria de Esportes há 23 anos e estou agora, né, no convite do Dori, nesse cargo de diretor de esportes. E trabalhei no SESI também. Trabalhei 21 anos no SESI, na escola de ensino fundamental e ensino médio. Que legal. Show de bola, né, Juan? Show de bola. É um ramo que a gente gosta, né, Juan? Fala a verdade. É esporte, né? O Dori, eu conheço o Dori das antigas mesmo, ó. Lá atrás, Dori, o Pardal, eu acho que deu aula pra minha irmã, né? Isso. Bastante tempo, né? É, bastante tempo pra Jade. E eu queria perguntar pro Dori, em relação à Secretaria de Esportes. Quando que você entrou mesmo, assim, de cabeça na Secretaria de Esportes? Assim, qual foi a primeira função pela Secretaria de Esportes? Eu comecei como estagiário. É duro a gente falar de tempo, né? Que a gente vai ficando cada... Mas tem uma vantagem hoje ser mais velho, né? Você está mais próximo das vacinas, né? Tem É verdade. Né? Tem que pensar o lado bom das coisas da idade, né? Eu comecei na Secretaria de Esportes, olha a data, hein? Em 1982. Não era nem secretaria, ali era o Conselho Municipal de Esportes, CME. Era embaixo das arquibancadas do Ponte Preta. Era ali que era o nosso conselho. Na época, quem administrava era o Dr. Gil Mirício de Souza. E ali eu comecei meu estágio. Comecei como estagiário. Aí depois me formei, né? Aí virei professor. E depois teve uma situação interna. Na época, o professor Glênio da Silva Passos, o Glênio, que é uma pessoa maravilhosa, foi secretário de esportes na época. Quando nós nos tornamos uma secretaria de esportes, aí ele tinha que criar um cargo ali, que era o cargo de chefe de divisão de eventos esportivos, que era um cargo destinado à organização de torneios, competições, eventos esportivos, essas coisas. Aí ele me indicou pelo cargo, e isso eu exerci durante 29 anos dentro da Secretaria de Esportes. Então, campeonatos como você, né, teve a oportunidade de jogar, né, vocês tiveram a oportunidade de jogar, que é o Campeonato Municipal de Futebol, nós trouxemos para Jacareí, que na época não era nem esse nome, na época era o Campeonato Estadual de Futebol Dente de Leite, era esse o nome correto, mas a mudança ocorreu devido a questões de organização, porque se você tivesse o Campeonato Estadual de Futebol Dente de Leite, os times inscritos seriam esses times que teriam a continuidade nas fases seguintes, subregional, regional, estadual e tal. E quando nós mudamos esse nome para Campeonato Municipal de Futebol, você podia fazer assim, o campeão ele incluir jogadores de outras equipes e fortalecer tudo. Então, ao longo dessa história, né, nós iniciamos, né, junto que uma pessoa que eu não posso deixar de citar, o professor Maurício Aniceri, que foi um grande gestor, um grande mentor da Secretaria de Esporte, e como todos que ali passaram, né? Aí nós criamos a Olimpíada das Indústrias, a Olimpíada Evangélica e tantos outros campeonatos que até hoje acontecem, né? Então a minha história começou assim, eu como estagiário, me tornei professor, me tornei chefe de divisão de eventos esportivos e aposentei em 2019. E agora estou tendo a oportunidade de retornar então, na Secretaria. Como secretário de esporte de Jacareí é a primeira vez? Primeira vez. Para não dizer que foi a primeira vez, teve uma situação que não me recordo muito bem ao ano, né? Se foi acho que 2014, algo assim. O secretário, então, na época, ele saiu candidato. Então ele teve que deixar o cargo. Aí precisava colocar alguém. Aí precisava colocar alguém nesse período de transição. Entendi. Aí ele me fez o convite para que eu assumisse temporariamente essa função de secretário. Mas foi um cargo que foi ocupado assim, fim de mandato, durante um período muito curto, de 3 meses, 5 meses aproximadamente. Mas não, hoje é a primeira vez que eu estou ocupando esse cargo. E agradeço às pessoas que, né, me indicaram e acreditaram no nosso serviço. Show de bola.
Pardal também, já você contou um pouquinho da sua história, porém, como diretor de esporte de Jacareí também é a primeira vez. Na verdade, é a segunda gestão. Segunda? Eu já vou para o 5º ano, quando o prefeito que assumiu em 2017, o prefeito Isaías. Anteriormente, então você já está. está. E agora, novamente, continuo com o convite do Dori. Que legal, show de bola. Eu vi que os dois tiveram base como esporte o basquete, né? Nós aqui, nós somos o futebol, né? Sim. E assim, eu acho, né? Agora vocês podem falar melhor. Eu acho que a cobrança, digamos assim, da população, do pessoal que te vê na rua e tal, até nas redes sociais mesmo, devam ser mais focadas no futebol. É isso? É isso mesmo que você falou. É mais, não é? Porque até pra gente gravar hoje, a gente abriu uma caixinha de perguntas e teve algumas perguntas e foi impressionante, porque a maioria, vamos dizer assim, quase 100% foi realmente só do futebol. Não teve tanto assim, falando de outro esporte, ou até de de eventos, de recreação, que também tem essa parte. Então, é inevitável a gente falar mais do futebol, né? Até porque a gente também é do futebol, mas tem devido a isso também ao público, ao grande público que é do futebol. É o Brasil, né? O futebol é o esporte mais praticado, é o que está mais é o país do futebol, né? É o país do futebol, né? Então, eu já começo fazendo uma pergunta aqui para vocês referente a ações que estão sendo realizadas para o esporte, para o futebol, relacionado ao futebol. Eu acompanho particularmente vocês nas redes sociais, eu vejo o trabalho que vocês estão fazendo, mas o público eu acho que tem que saber e vocês têm que mostrar também realmente o trabalho que vocês estão fazendo, referente à parte estrutural. Porque assim, eu jogo futebol amador, né, na região, jogo até longe daqui, já fui jogar em outras cidades, e a gente vê uma deficiência muito grande na parte estrutural de Jacareí. Talvez vocês que têm um pouco mais de idade que a gente, eu lembro de menino, de acompanhar meu tio, né, meu tio Betinho jogando futebol, a gente iria jogar os campeonatos de Jacareí e rolavam nas fábricas, campo de fábrica, porque os campos eram mais estruturados, tinham um gramado melhor, então isso chamava muito mais atenção e até pessoas de fora, jogadores de fora, vinham jogar para a cidade. E hoje a gente vê o contrário, a gente está saindo de Jacareí para jogar em outra cidade, devido principalmente a isso. Tem outros motivos, mas principalmente a estrutura, a parte estrutural, a questão do campo, do gramado. O que está sendo feito nesse momento? Está tendo alguma ação especial, mesmo estando na pandemia, né, que não está rolando os jogos oficialmente, então, mas o que tem sido feito aí referente a isso? Bom, no início da sua pergunta, quando você fala não tem como bater de frente com o futebol, essa é a verdade. O que falta especificamente também, acho, na cidade de Jacareí é um pouco de divulgação. Porque além falando do futebol, a Secretaria de Esportes hoje ela tem 25 equipes representativas que defendem a cidade, badminton, de dança, de tudo. Então acho que a gente vai começar, né, a fazer uma maior divulgação. Mas o futebol, a gente está fazendo umas melhorias em alguns campos, né? Eu acho que tem que ter um olhar, um carinho, a gente conversa muito, Felipe, o Dori tem muito esse olhar atento, né, carinhoso. São 40 equipes na cidade cadastradas na Liga de Futebol, na Associação de Futebol. Bastante, né? 40, tem primeira, segunda e terceira divisão. Né? Então acho que tem que ter um olhar diferenciado. Temos algumas Quantos campos? mesmo. Você tem esse número ou não? Quantos campos existem em São José, em Jacareí? Porque em São José a gente conversou com o Fabião, vereador de São José, que também é relacionado ao esporte. Ele falou da dificuldade de cuidar dos campos pelo número de campos. Porque lá oficialmente tem 57 campos de futebol. Você tem esse número por aqui, ou mais ou menos? O número preciso aqui comigo eu não tenho, mas eu acredito que a gente não tem uns 15 campos, né? Entendi. E Porque a contamos gente tem que analisar muito bem o que é campo que pertence à administração, o que são campos de empresas privados e campos particulares. Né? Dentro dessa colocação, o Pardal muito bem disse, né? Lógico que a Secretaria de Esportes tem um campo muito abrangente de modalidades esportivas, né? E logicamente é uma Secretaria de Esportes, independente de esportes, tem a Diretoria de Recreação, que contempla um leque tremendo de atividades recreativas, né? Mas os campos é muito interessante, né? Como você bem disse, né? Jacareí sempre foi rica em campos e são situações diferentes. A gente tinha o campo da SAD,
né? Tinha o campo da Freudenberg, tinha lá os saudosistas, o campo da Papel Simão, lá atrás, o campo da Papel Simão. E infelizmente esses campos, alguns não existem mais na cidade. Logicamente foram criados campos, né? E esses campos, quando ali chegamos, alguns tinham um processo de reforma e alguns tinham uma proposta de reforma. Então, quando ali chegamos, nós fomos mapeando justamente em cima dessa sua fala o que seriam os campos que são pertinentes e contemplam as atividades da Secretaria de Esportes. Quando ali chegamos em janeiro, fizemos uma visita no campo da Vila Garcia, que é um dos campos tradicionais da cidade, né? Que é do Sapo e ali, os Girinos, tudo joga ali, né? Aí o que aconteceu? Para nossa surpresa, o campo ele passou por um processo de reforma, mas não tinha grama, estava totalmente não sei o quê, e tivemos um contato muito grande com a comunidade ali, o Tutu, o Pedroca, as lideranças dali, né? O próprio Osíris e tantas pessoas, inclusive hoje de manhã já tivemos ali fazendo um dos últimos replantios de grama, tivemos que replantar toda aquela grama e aquele espaço todo. Nós temos o campo do São Luís, nós estamos numa empreitada muito grande com a comunidade ali, o São Luís é o Macanata, que é ali aquele campinho menor, né? Aquele campo menor. Aí o campo do Colônia, que o campo do Colônia também tinha que ter um cuidado muito grande com o Juliano, as pessoas ali, as lideranças. Tivemos lá também. Essa semana agora vai estar sendo colocado o banco de reservas no Colônia. Já estamos vendo toda a parte de drenagem do campo do Colônia, a possibilidade, é uma coisa muito interessante. Eu sempre falo para eles, é uma coisa que as pessoas que me conhecem sabem como é que eu sou. É uma coisa que eu não gosto é prometer, certo? Principalmente que você envolve o quê? Dinheiro público. Você precisa de parte jurídica, você precisa de outras secretarias, eu não gosto de prometer. Mas nós sempre procuramos, sim, dedicar, se esforçar para que saia o resultado e atenda principalmente a demanda da comunidade. Ali tivemos o Colônia, a gente está fazendo alguns estudos, vendo a possibilidade da implantação de um vestiário ali no Colônia. Tivemos também no Santa Marina, ali com o Diegão e a comunidade ali do Santa Marina, colocamos algumas gramas ali do espaço que precisava. Estão colocando já o banco de reserva ali no campo do Santa Marina, por intermédio de uma parceria muito grande com a comunidade. O Santa Maria, estão fazendo algumas ações. Já tem o vestiário Santa Maria, né? Já. Isso, já tem. Agora a intenção é a colocação ali de um banco de reservas que não tem. A gente está fazendo esse entendimento com o Lelo e as lideranças também. A gente sabe, sim, que tem um compromisso, nós temos um compromisso muito grande. Parque Meia Lua. Parque Meia Lua, ali é o Voltão, né? O Walter é uma das lideranças do Parque Meia Lua. O Parque Meia Lua é um campo muito interessante, ele já tem uma estrutura muito boa ali, o Parque Meia Lua, né? Ele já tem a parte de vestiário, já tem um banco de reserva. Mas nós estamos em um contato muito próximo do Walter e da comunidade do Parque Meia Lua. Todos os campos necessitam, sim, de cuidados. A gente sabe que alguns campos, cuidados maiores de plantação de grama, alguns campos, cuidados menores, que já estão em fases mais avançadas. Mas o que é a nossa preocupação? Agora é oferecer condições a essas pessoas, inclusive dentro de até uma concessão que a gente está abrindo o campo da cidade de Salvador, o pessoal lá que a gente está abrindo uma concessão, para que sejam parceiros no sentido de manutenção dos campos, né? Ali nós estamos fazendo uma compra muito grande de adubo, nós estamos fazendo uma compra muito grande de alambrados, para que a gente consiga, dentro desse procedimento, dar uma estrutura legal nos campos da cidade. Esse período de transição, achei muito interessante sua fala, quando você fala, né, dos campos antigos. É o mesmo processo que todas as equipes de competição passam por hoje. Há muito tempo atrás, o que acontecia? Basquetebol, quem comandava? Trianon. Isso. Basquetebol era Trianon. Natação, Trianon. Quando se falava em futsal, Elvira. Vôlei, Elvira. Vôlei, Elvira. E assim as modalidades,
elas eram subdivididas nos clubes da época. Hoje não. Tudo isso, esse leque de situações de modalidades esportivas, elas têm a demanda e a responsabilidade da Secretaria de Esportes. E isso que você comentou dos campos, que também foram acabando, os campos que foram, principalmente das ADCs, a gente lembra um tempo atrás, vamos lá, no passado não tão muito longe, a coisa de 10 anos atrás, quando realizávamos as Olimpíadas das Indústrias de Jacareí, vocês tinham as ADCs. Aí você tinha que quem constituiu, o Pardal foi um que comandou muito tempo a ADC da BASF. Aí você tinha a ADC da BASF com uma estrutura com campo. Aí você tinha a ROM, né, com o Pacheco. Sim. Aí você tinha a Ambev, que tinha a ADC da Ambev, né? Aí você tinha... Então todos esses campos, à medida que esses campos foram acabando, e como eu disse até, as modalidades que eram destinadas aos clubes foram acabando, tudo isso foram sendo transportadas ao poder público. Então tudo isso requer uma demanda muito grande de compromisso, para que a gente realize e consiga, né, contemplar principalmente clubes, entidades, associações, modalidades com isso. E hoje a Secretaria consegue ainda abranger um atendimento por intermédio do FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, a LIF, que é a Lei de Incentivo Fiscal, que a gente comanda também, mas são iniciativas que a gente tem que ter um olhar muito diferente, para que a gente consiga realmente atingir esses objetivos. Mas a Secretaria, é o que eu sempre falo, as pessoas que sempre passaram por lá, e isso eu, como hoje atual secretário, né, eu sempre parabenizo todos aqueles que passaram antes da gente, porque todos aqueles que passaram por lá, com certeza tentaram fazer o seu melhor. Todos nós temos nossas limitações, sim, mas eu tenho certeza que todos que ali passaram sempre tiveram a intenção de fazer o seu melhor. E se hoje a gente caminha, se hoje a Secretaria de Esportes anda, é porque alguém lá atrás ensinou a gente a gatinhar, tá? Isso é um recado, né, e uma forma de parabenizar a todos os secretários de esportes, até por questões de éticas profissionais, que ali passaram. Um abraço, imenso carinho, respeito por todos que aqueles ali passaram, que com certeza eles tentaram fazer o seu melhor. Você falou do futebol, especificamente, existe alguma dificuldade no sentido do que normalmente quando você vai fazer um campo, tem campos aí que foram feitos, que vem de emendas parlamentares. Você tem um campo em Igarapés que eu vejo que ninguém procura quando vai fazer um campo, outras pessoas de repente para como que deve ser feito esse campo. É feito, o Igarapés hoje não tem condições de ter jogo, porque as medidas não são adequadas para ter um jogo da liga lá, associação de futebol, né? Então, eu acho que um pouco também é isso. E o principal que eu ando vendo um tempo para cá que me deixa assim triste, e o Dori já está, através da Secretaria de Esporte providenciando assim, é um olhar muito mais diferenciado ainda para o polo esportivo do Cambuzano. Que pelo menos as finais sejam feitas aqui. É muito triste chegar numa final, você ter 40 times na cidade, chega numa final, ou vai para Santa Branca, como a gente para Guararema, ou vai para São José. Então é o olhar que já tem, né, a gente está, o Dauri trouxe a gente, só vamos dar uma olhada com carinho, ele falou, não está prometendo, mas precisa ser feito algo ali. Sim. Né? E qual que é a situação hoje, então, do estádio? Quem detém o direito, né, de cuidar ou de utilizar o estádio? Hoje ele é da Secretaria de Esportes. Ele não tem mais, ele tinha um hotel ano passado a concessão do Flávio, através da entidade do Jaque, né, hoje é da Secretaria de Esportes, a prefeitura em si. Então ainda há uma esperança, vamos dizer assim, de ter jogos do futebol amador lá. A nossa, eu acho que falando dentro do futebol hoje, além de tentar padronizar os campos, se eu estiver falando besteira, o Dori pode ter me corrigido a proposta que ele vem passando, dar um mínimo de um padrão para os campos, banco de reserva igual para todos, algumas ideias, que não é promessa, estou falando, entendeu? É poder ter condições de jogo hoje do Cambuzano para que possa fazer as finais. Porque lá é um pouco mais complicado, devido às arquibancadas, acredito eu, que tem as questões de autorização, porque ficou bastante tempo interditado devido à falta de alvará,
essas questões de bombeiro. Sim. Então tem essas questões que pode empacar um pouco mais. A questão de ter jogos lá? Eu vou ser sincero para você, eu acho que essas questões de documento e tal, ela gera problema, mas não é o mais agravante. Não é. Vou aproveitar a brecha que o Brunão deu. Eu fiz um futebol lá em 2019. Acho que não sei se vocês se recordam, lá, que foi amigos do Bruno Alves versus nossos amigos. Sim. E o presidente na época, o Flávio, falou: Juan, a arquibancada tá do lado de lá, né? Que é o lado do bairro, sem ser do condomínio, tá interditada e tal, eu preciso da vistoria do bombeiro. E a gente fez todo o trâmite, a gente contratou um engenheiro civil, contratamos o engenheiro, a equipe dele, fizeram uma vistoria juntamente com o bombeiro, se eu não me engano na época que eu estava viajando, mas foi isso que a gente combinou. E aí a gente conseguiu o alvará determinando a abertura, a liberação daquele evento. Isso, por evento, né? Mas assim eles deram um período, né? Tipo, acho que de 30 dias ou até mais, indeterminado. E aí aconteceu o jogo, a gente colocou lá, acho que, se eu não me engano, 3.900 pessoas, já dava para colocar acho que até 4.000 e pouquinho, mas a gente decidiu colocar menos porque estava liberando e tal, mas a gente seguiu todas as normas do Campeonato Paulista, né? Que é ter bombeiro, ter uma ambulância, porque caso acontecesse alguma coisa de emergência, a gente tinha os primeiros socorros ali. Mas falando sobre alvará, essas coisas, foi simples pra gente que não tinha como posso dizer, um poder, assim, né? Somos a prefeitura, somos um órgão público. Não, a gente fez com as nossas próprias mãos. Complementando, você falou assim, o Carlos teve um olhar carinhoso para sim. Não pode... Não, demais. Ele realizou algumas reformas, entendeu? Ele fez dentro do propósito que ele queria, né, eu acho que a decepção dele maior foi o não conseguir voltar realmente com o time no campeonato do Jaque. Mas a gente não pode descartar que ele realizou melhorias lá, que seria até injustiça, né? Que nem falar não tem final porque está interditado isso aqui, você, mas o Jaque pegou através do Carloto, fez o quê? Não, ele fez melhoria. Aí você falou, as dificuldades são grandes, a burocracia do papel, vamos dizer assim, ela é muito grande, né? Porque a galera que vê de fora olha o estádio e fala, o estádio está abandonado, mas não é pra a gente que viveu a situação do jogo, que era um jogo, então a gente queria receber pessoas. A gente recebeu mais de 3.000 pessoas, então, a gente chegou lá, a gente viu que não tinha condições de receber o público, porque você precisa de banheiro, você precisa de grama cortada, você precisa de descarga, você precisa de coisa que às vezes a galera não enxerga, a galera passa lá e só vê que o estádio está sem tinta, está sem alambrado talvez de uma coisa, mas o Flávio fez muita coisa. Ele fez muita coisa. Queria agradecer ele aí também, porque ele ajudou a gente muito, a gente fez dois anos lá, um foi sem público, e em 2019 a gente decidiu fazer com o Bruno Alves, que foi, trazer um cara de nome como Bruno Alves, que é da cidade, para um evento ali, quem é do esporte, cara. Não, e o futebol mexe, né? Eu ia nas finais, você vê que o pessoal precisa conhecer todo mundo, né? Porque vai família, cria aquela expectativa, com a torcida, né? É a torcida do Vila, é do Nova, é do Meia-Lua, é do Salvador. Né? É por isso que eu falei, é legal isso aí, né? De ter a esperança de um dia jogar um jogo ali com o estádio cheio. Nós tivemos algumas finais lá, no ano retrasado. Quando nós chegamos ali. Isso foi assim que a gente fez que teve uma final nova, Jacareí e Vila, nem vou falar pra cá. Foi após o nosso jogo lá. Foi após o nosso jogo. Nós tivemos lá, né, no início desse ano, quando nós tivemos o cuidado assim, quando lá chegamos, logicamente eu já conheci os espaços, né, já conheci os campos. Mas eu fui ver a situação atual que estava. Eu aposentei, como eu disse anteriormente, em 2019. Aí você ficou esse período de um ano... dando aula no estado. Ah, sim. Porque eu sou professor de educação física, né? Eu estava na Escola Silvio Seco, na cidade de Salvador, né? Aproveito para dar um abraço à comunidade da cidade de Salvador. Estou morrendo de saudade de vocês. E aí eu fui rodar todos os campos. Hoje Jacareí tem 126 espaços esportivos. 126 espaços esportivos. Que foi uma das preocupações nossas, foi catalogar todos esses espaços, saber onde eles estão, o que ele oferece, o que não oferece e tal. E quando nós passamos lá, e é comum, essa época do ano, né, que nós passamos aí, janeiro, fevereiro, março, o que acontece? Chove, faz sol, o mato cresce de uma forma tremenda. Então quando nós chegamos lá no estádio do Polo Esportivo do Cambuzano, que é o nome correto daquele espaço, quando nós chegamos lá, não conseguia nem chegar no campo, de tão alto que estava o mato. Aí nós pedimos a Claude, a qual é a Secretaria do Meio Ambiente, né, secretária. A Claude é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Aproveito para mandar um abraço para a secretária Claude.
ela fez todo um trabalho de corte, de limpeza daquele espaço, tal, não sei o quê. Aí cortou a parte externa, no entorno do campo, aí foi logicamente para a parte interna do campo. Então, quando ali cortou, é um negócio muito interessante. Praticamente, quando chegamos ali, tinha até uma mini árvore no meio do campo. Cupim pra caramba. Quando nós chegamos ali, quando cortou a grama, que eu vi o tamanho do cupim, quando eu vi o tamanho do formigueiro que ali tinha, eu quase falei assim, põe a grama de volta, sabe? Porque eu não queria ver o tamanho daquele formigueiro, que ele é imenso, o formigueiro. Então tem que ter todo um trabalho de matar, dedetização, né? De como você pegar aí, lógico, eu não sou agrônomo, né? Sou professor É um tratamento que eles fazem, eu acho. Sim, você tem que matar a rainha, porque a rainha ela vai lastrando, tem todo esse trabalho. Então eles estão ali, a gente está tentando realizar um trabalho, primeiro de recuperação do gramado, né? E essa recuperação de gramado inicia-se pelo o quê? É você acabar com a praga, né? Com a praga, você acabar com esse formigueiro e tudo. Depois que isso terminar, aí entram outras ações, que seria, né, recuperação do espaço. Eu tenho assim na minha cabeça, e é um negócio muito interessante, tem coisas que são assim, eu sou muito imediatista. Eu não sei se eu sou imediatista, ansioso, eu preciso definir ainda bem o que eu sou com relação a isso. Valeu, mas eu gosto das coisas meio assim, mas tem determinadas situações que não tem jeito, você não consegue resolver na hora, pô. Isso. Você não consegue, por mais que você queira, a não ser que muito obrigado pela gentileza, a não ser que você faça assim, eu tenho uma verba muito grande, eu tenho uma verba parlamentar muito grande, que você contrata uma empresa, vai lá, derruba, faz, constrói e tal. Mas como infelizmente não temos essa situação ali por momento, a gente tem que ir passo a passo tentando recuperar o espaço. Eu tenho um sonho muito grande com relação àquela área. Tenho sim, se Deus assim permitir, nós estamos agora praticamente 3, 4 meses da nossa gestão, né? Graças a Deus temos avançado bastante, mas eu tenho um sonho muito grande ali, que é construir sim uma área de caminhada, você arborizar, fazer um paisagismo, você iluminar, você colocar inclusive já comentei com o Rafael Júlio, que é o secretário, uma pessoa fantástica também, parceiro nosso, de colocar uma câmera lá do COI para que faça, porque tudo isso é segurança. Não adianta você hoje você fazer qualquer coisa, se não tiver segurança, as pessoas vão destruir, invadir, quebrar. Exatamente isso que aconteceu. A gente fez troca de fechadura de acho que 6 ou 7 portas lá no estádio. E aí no dia seguinte o presidente falou, Juan, arrombaram 2 portas aqui. Então, de cortar o coração, né? Corta. E aí esse esquema de iluminação, de monitoramento aí é bacana pra caramba, porque você identifica. Talvez um pessoal 24 horas de plantão lá, um guarda, né, e tal. Sim, é uma outra situação, Juan. Aí você está todo programado para ir fazer tal coisa. O que a maior dificuldade que a gente tem hoje é o vandalismo dos espaços públicos. Aí você tem um cronograma tal dia para ir para tal lugar, mas estourar a fechadura de outro local. Isso. Aí o dinheiro, parece pouco, mas você vai teria que gastar ali, você acaba tendo fechadura, cadeado, alambrado. Entendeu? Nós tivemos um caso no Campo do Paraíso, logo que entregou o Campo do Paraíso, né, faltam coisas ainda, mas que o prefeito foi lá, tem um alambrado. Eles rasgaram o alambrado para vir aqui para usar droga. Caramba. E sendo que aqui não dava nada se eles estivessem aqui, mas é o simples prazer de... Aí você vai ter que ir lá trocar tudo o alambrado. Assim, dinheiro público, né? É complicado. Oi? Picharam a placa também. Picharam a placa da inauguração do nome do... Isso é pouco, Juan. Hoje é um negócio muito sério de espaços esportivos, né? Tem algumas ações que infelizmente você passa ali, vamos dar nomes. Parque Brasil, você vê pessoas que ali ficam naquele espaço, Jardim das Indústrias, Primavera. O que nós fizemos? Entramos em contato com a Juliane, que é a secretária de Bem-Estar Social, também é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho tido, sabe o quê? Um apoio muito grande dos demais secretários. Isso eu tenho que deixar em público, isso aí, agradecer ao prefeito, agradecer a todos os secretários que têm nos ajudado e muito, para que a gente consiga avançar um pouquinho.
Então o que aconteceu? A gente passa nesses espaços e as pessoas invadem. A gente vai lá, vai com a secretária de bem-estar, você tenta retirar essas pessoas, vai com a guarda, tenta retirar essas pessoas. E que você falou de cadeado. Tem espaço que nós fizemos o quê? Colocamos cadeado. As pessoas vão, arrebentam o cadeado e invadem para ficar ali nesse espaço. Aí você pega e fala, então vou fazer o seguinte, eu vou soldar o portão. As pessoas arrebentam, eles levam o portão e a chapa embora. Então, isso tudo deve ser o quê? O momento que a gente está passando. Isso é uma rotina normal. Se você não ocupa o espaço, as pessoas vão ocupar. Hoje, infelizmente, devido à pandemia, nossos professores não podem trabalhar no presencial. Todos esses espaços que a gente fala, de Parque Brasil, Jardim das Indústrias, Primavera, teriam os nossos professores desenvolvendo atividade. Então, como eles não podem devido à pandemia, então esses espaços, infelizmente, são ocupados. E lá, aquela região até do Polo Esportivo do Cambuzano, todo esse processo de quebrar é justamente por falta de ocupação. Hoje, até uma coisa muito interessante, né, eu parabenizo até os meus diretores, o Pardal, o Felipe, que aqui estão, nossos supervisores. Hoje, todos os nossos professores de educação física estão atendendo seus alunos, todos com aula online. Estão, atingindo seus alunos com aula online, até por questões, às vezes não até tanto pelas questões físicas. Hoje o grande problema não é só o físico, hoje o problema é o socioemocional. Hoje a gente tem recebido vários relatos de alunos que ficavam em casa, esse problema de depressão, problema de não sei o que, e hoje é difícil a pandemia. A pandemia está nos transformando muito, gente. Bastante. Eu acho que aquela pessoa hoje que é uma coisa que jamais eu pensava em passar por esse momento, né, ao longo da minha vida, né, ela está nos deixando um legado muito interessante. Está deixando um legado muito interessante. E eu acho que aquela pessoa que fala que a pandemia não nos ensinou, não nos agregou valores, não determinou um rumo diferente na sua vida, eu não sei o que eu posso dizer. Certo? Trouxe muitas coisas ruins, né, que são as mortes, né, pessoas queridas que a gente até perdeu próximo, porém tem muitas coisas, muitos aprendizados, né? A valorização das pessoas que você gosta, de falar realmente, de demonstrar, né, o amor, de estar com a sua família mais tempo mesmo. Isso é bem legal. Mas encerrando esse assunto, né, que a gente falou aqui um pouco dos campos de futebol, que é uma coisa que cobram bastante, né, com certeza, a parte estrutural. E fica o recado também para o pessoal que está assistindo, né, tem que fazer a sua parte também. O pessoal dos times, dos bairros, né, que às vezes tem bairro que tem 3, 4, 5 times em um bairro só. Então, galera, vamos se unir, vamos fazer uma força-tarefa aí também para ajudar. Eles já falaram aqui, o secretário, o diretor falou, tá fazendo a parte deles. Tá no começo ainda, né? São 4 meses ainda, né, de trabalho, porém está fazendo. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, tá? Vou aproveitar, vou falar para vocês, aproveitem, chegou uma porção aqui pra gente. Vou dar um tempinho aqui, vou falar um pouco da Estação Sul, que é o nosso apoiador hoje do nosso episódio, então aproveite para beliscar aí, tá bom? Caramba, hein? Batatinha top. Batatinha aí, top. Suquinho. Hoje nosso episódio tem o apoio da Estação do Suco. Aí. Mandou uma porção aqui, um suco maravilhoso aqui pra gente, tá? A Estação do Suco é uma lanchonete tradicional em Jacareí, que já existe há muito tempo. Acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo já comeu alguma coisa, já tomou um suco, tomou um açaí. Excelente. Fica ali na rua Coronel Carlos Porto. Telefone 981729038. É o WhatsApp também. Só chamar lá e fazer o seu pedido. E tem o telefone fixo 39650747. Só chamar o pessoal lá e pedir o seu suco, seu lanche, que é maravilhoso. Tem Beirute, tem Master, tem porção, tá? É só chamar lá que o pessoal tá fazendo no capricho, como mandou aqui pra gente uma porção. Entrega no conforto da sua casa. Pandemia, pessoal. Pandemia, vamos pedir aqui, ó. 81729038. O meu preferido é o açaí com leite. Não, maravilhoso. Açaí com leite, com morango. Mas o Beirute também é fera.
Não. Beirute é top. Eu acho que assim, a Estação do Suco é referência na cidade. Top né? demais. Mandar um abraço pra galera. Fabião, muito obrigado. Obrigado pelo apoio aí no nosso episódio de hoje. É isso aí, né, Juan? Acho que a parte de futebol. Depois tem pergunta também relacionada ao futebol que o pessoal mandou, que a gente vai fazer no final, tá? Mas até a gente tá com o Felipe aqui também, né? Que é o diretor de recreação e eventos também, que faz parte da equipe. Né? Jogou um pouquinho aí, viu? Meio cabeçudo, eu acho, hein? Vai se defender aqui já. Ele tá aqui também, então a gente vai fazer, respeitando aqui, né, o distanciamento, para não ficar o pessoal muito perto aqui na entrevista. Ele vai fazer a troca, né, com algum, não sei quem que vai trocar com o Felipe. A hora que vocês acharem melhor aí, pode fazer a troca. O Felipão pode ser papel aqui. tesoura também, papel tesoura, 2 a 1, Aí vocês que sabem, acho que se quiser, quem não for participar mais e quiser dar algum recado a mais, aproveitem, né, pode falar. Daí já vou também depois, né? Bom, só para, como você bem disse, né, antes de finalizar essa parte do futebol, Sim. eu não podia deixar de agradecer, sabe por quê? A todas as pessoas, todas as lideranças dos bairros que têm nos recebido, que têm nos acompanhado. Seja, ó, eu sei sim que eu estou devendo ainda algumas visitas, eu sei sim que peço até a compreensão dessas pessoas. Essa semana, se Deus quiser, eu quero estar indo lá no Santo Antônio de Boa Vista, quero estar indo no Igarapés, dar uma olhada lá nos campos. Mas eu não podia deixar de agradecer, sabe, o pessoal lá do Santa Maria, Santa Marina, Colônia, Vila Garcia, Parque Meia Lua, os campos que a gente tem passado. Ó, os caras são guerreiros, cara. Os caras são guerreiros. O amor que esses caras têm pelos campos, o carinho que eles têm pelos campos, é um negócio assim, extremamente gratificante. Eu não podia deixar, eu mando um abraço de coração, né, a todas essas lideranças desses campos. E a única coisa que eu posso falar para eles, independente do agradecimento, é que a Secretaria de Esportes está de portas abertas. Tá? Legal. Com a gente não tem... As pessoas que me conhecem, sabem o jeito que a gente é, sabem que a gente é muito simples, muito fácil de se lidar. Então, ó, nós estamos lá. A gente sabe que esse negócio de pandemia tá meio difícil, né? Receber algumas pessoas. Dori, falando nisso aí, se o pessoal, algum representante de campo, de bairro, queira falar diretamente com vocês, assim, onde achar, onde procurar, porque às vezes a galera fica meio assim, né? Tá, onde receber, onde você pode recebê-los. Juan, meu querido, é o seguinte, nós estamos trabalhando normalmente na Secretaria de Esportes. É bom a galera saber disso também, né? Nós estamos ali todos os dias, todos os dias ali na Secretaria de Esportes, né? Pode nos ligar, pode entrar em contato lá. É um negócio que a gente até estava conversando, né? Por causa do distanciamento, né? A gente está vendo que vocês estão tendo todos esses protocolos, esses cuidados. É uma das coisas que é interessante, por exemplo. Às vezes você fala, mas tal cara do time quer falar com você. Beleza, você recebe 1, 2, 3. Aí geralmente as pessoas não vêm sozinhas, né? Não vem. Vem um bando, né? Já vem com 2, 3. Aí você recebe 2, 3. Aí vem outro que é do bicicross, aí vem outro que é do skate, vem outro que é do basquete, vem outro que é do vôlei. Aí você começa a somar. Pá, pá, pá. Quando você faz uma somatória, você atende 10 pessoas num dia, tranquilamente. 12 pessoas, 15 pessoas. Aí na semana, são 5 dias, elas viram 50, 60. No mês, você atende 240 pessoas, tranquilamente. Bastante. Isso aí eu não imaginava. Não imaginava. Legal. É uma somatória. Porque às vezes a pessoa fala, só sou eu e mais 3. Você fala, tá, só você mais 3, daqui a pouco vem o outro mais 2, mais 2. Então, a gente está tendo alguns cuidados, alguns protocolos que a gente tem que tomar cuidado. Agora não é o momento, a gente tem que esperar. Mas nunca deixamos de atender ninguém. Então, ó, liga na secretaria, procura a gente. Passa o telefone pra galera aí. Ó, eu vou passar o telefone da Prefeitura 39559000, né, que é o telefone da Secretaria de Esporte, já pode pedir a transferência direta lá para a Secretaria de Esportes, né? E estou à disposição, gente, sabe? Eu tenho, logicamente, o meu telefone, né? O meu telefone particular, o meu celular, que é o particular. Eu depois, se assim vocês acharem pertinente, eu vou deixar o meu número do telefone com vocês, certo? Aquelas pessoas que quiserem um contato mais direto,
por favor, não tem problema, gente, pode me ligar. É que a gente pegue um pouco de paciência, que às vezes a pessoa liga, infelizmente, por exemplo, se alguém me ligar agora, eu posso atender? Não, porque eu estou falando com vocês. Então, aquelas pessoas que no momento nos ligarem e não puder atender, pode ter certeza que vai estar lá o registro e depois com certeza vão entrar em contato. Legal. Olha o homem aí. Olha o Felipe. Olha o homem aí. Canhoteira? Canhoteira? Chegou, hein? Ele chegou e falou pra mim que a perna boa dele é a esquerda. Ah, minha perna boa é a esquerda, Outro dia foi por lá, falhou o joelhão esquerdo dele. Falei, ixi Maria, se a esquerda que é boa falhou, imagina a direita. Já tá assim, Felipão? Filipão, que é 9-4, Filipão? 2. 9-2, caramba. Felipe, obrigado pela presença também. Obrigado por intermediar. Eu tenho mais contato com você e você fez acontecer aqui também a presença do Pardal e do Dori, pra gente bater esse papo aqui, que está sendo bem legal. E primeiro, fala um pouquinho da sua história também. Eu conheço um pouco, mas fala pro pessoal que está acompanhando aí também, da onde você veio, o que você já fez, a sua formação. Boa tarde a todos, né? Primeiramente. Obrigado, Brunão, Juan e a todos presentes. Nossa amizade, Brunão, foi algo que já fez esse meio de campo, trazer o nosso secretário e nosso diretor Pardal. Minha história é desde pequeno futebol, como a maioria sabe, os que não sabem. Comecei em escolinha, posteriormente fui para a base de clubes, vivenciei toda essa parte de base fora, né? Não morei aqui em Jacareí, acabei saindo de casa muito cedo e rodei um pouquinho, né? Passei alguns clubes, cheguei ao profissional e por alguns motivos de uma lesão um pouco mais forte, outra, decidi intermediar, fazer na verdade essa junção de profissional e faculdade. Foi onde eu tomei uma decisão, né, da minha vida que foi um pouco não, né? Todos nós que já vivenciamos isso sabem aquela decisão difícil quando você chega no profissional, chega um certo momento você fala, pô, vou continuar, vou brilhar, como a gente falava, né? Vou estourar no profissional ou não. Então tomei a decisão de vou começar a estudar e levar paralelamente as duas coisas, né? Entendi. Consequentemente veio essa lesão que acabou me afastando durante um período, teoricamente não muito longo, mas para quem nunca tinha se machucado na vida, você ficar pelo menos 6 meses parado e ter que voltar do zero é complicado. Difícil. E nessa sequência eu comecei a faculdade, parei com futebol profissional em 2013, último clube Jacareí, foi o último clube que eu encerrei o profissional, e comecei essa linha, seguir nos estudos na Faculdade de Educação Física. Fiz licenciatura, pós-licenciatura já continuei o bacharel, então fiz as duas na verdade, né, que hoje tem essa separação. Na época do Dori era pleno já, né, Dori? Você fazia e era completa, né? Hoje, você vai começar a educação física, você tem que decidir. Vou fazer licenciatura ou bacharel, ou você faz uma e depois faz a outra. Eu tô fazendo bacharel. Você está fazendo bacharel. Legal. Então lá atrás me aconselharam, Felipe, você tem intenção de fazer as duas? Eu falei, tem, então comecei licenciatura primeiro, posteriormente já finalizei bacharel. Na sequência, parei do profissional, comecei ao amador. Jogamos juntos, né, Bruno? Opa, jogamos juntos. Temos títulos aí. Temos títulos, hein? Jogava? 2012. Ó, lateral. Lateral, zagueiro, volante, parte defensiva, faz tudo ali, né, Filipão? 2012, dei bastante assistência pro Brunão, que foi artilheiro. Os cruzamentos aí. Não vai esquecer, foi artilheiro. Não, é que eu tô perguntando por quê, né? Nós estamos montando um time. Conta história. Não, nós estamos montando um time para a inauguração dos campos, lá na Vila Garcia e tal. Aí eu quero saber se jogou para ver se pode jogar no meu time. Pardal começou a rir ali, cara. Pardal tá na trairagem lá, Pardal. Senão vai jogar no outro time. E até, né, aproveitar que você citou aí que a gente jogou junto, mandar um abraço pro seu pai, né? Paulo Marques, tá assistindo, Paulinho. já mandou mensagem no WhatsApp, pai. Um abração Paulinho. aí, ó. Abraço, Paulinho. Paulo Marques. Um abração mesmo. É um amigo que a gente fez na bola, né, cara? Que vai levar pra vida inteira aí, que é o seu pai. Com certeza. Mas aí, você contou como que foi e como surgiu esse convite, cara, de fazer parte dessa equipe aí? Vamos lá. Aí, formei na faculdade, nesse meio termo fui convidado a trabalhar com escolinha de base de futebol, o Flávio Papera, agradecer ele também, que foi quem me deu a primeira oportunidade de escola de futebol.
Na sequência, trabalhamos juntos, trabalhando em sequência com o Davis, o Camilão. Todo mundo na cidade conhece os dois, né? Bacana. E posteriormente recebi o convite do Bora Bola, do Edão na época. Sim. Né? Edão, Jean, a turma toda lá, Jardel, o William, Dr. Joaquim, são pessoas excepcionais junto, né? Sempre junto com a gente. E trabalhei com eles lá e fiquei em 2019, 20 veio a pandemia, esse trabalho de base e finalzinho de ano me toca o telefone, Dori. Dori faz uma ligação para mim, né, me fazendo convite se eu não tinha interesse de fazer parte da Secretaria de Esportes. Foi assim, algo muito rápido, porque, como vocês já comentaram, foi um ano, já vem sendo um ano difícil, 2020, mais do que nunca. Tive alguns problemas familiares, tá? E assim, até pelo fato da pandemia e problemas familiares, eu acabei me afastando de tudo, por ter pessoas dentro de casa que eu precisava preservar. Então assim, foi um período bem difícil para mim. E assim, eu falo que foi Deus que fez o Dori fazer essa ligação para mim, que foi algo que, onde estava tudo retornando do zero, tudo afastado, parado, veio esse convite do Dori para fazer parte da diretoria de recreação e eventos, tá? E com certeza aceitei, né? Tem como, todo né? um processo, e hoje estamos juntos, correndo atrás, na secretaria. Assim, hoje o Dori, desde quando nós chegamos, ele deixa muito assim aberto para a gente dar opinião, ajudar, e é algo que não tem essa separação. Eu estou como diretor de recreação e eventos, e o Pardal está como diretor de esportes. E assim, hoje nós temos as duas pastas teoricamente separadas, mas ao mesmo tempo muito junto. Nossa secretaria estamos sempre juntos em todas as ações que nós fazemos. Tanto que os exemplos que o Dori e o Pardal deu, nós estamos nos campos, estou junto com eles. Estou elaborando calendário já pensando, mesmo com a pandemia, a gente não pode descartar que tem uma volta. De repente, se tudo melhora com a chegada, né, da vacina, esse aumento de pessoas vacinadas, retorne tudo. Já montamos um calendário anual de recreação, de eventos, né? Nós falamos de recreação e eventos, mas é todos os eventos que acontecem na cidade, como corridas, passeios, campeonato de base, que ao mesmo tempo nós sabemos que o pessoal do Amador está desesperado para voltar, a criançada e jovens hoje, mais do que nunca, é o que eles precisam, é o que eles vivem, essa parte de futebol de base também, então também estão desesperados. Então nós já fizemos todo um calendário. Fizemos um calendário, foi a partir de maio, né, Dori, abril, que você tinha nos pedido, nós dois, e mais toda a nossa equipe juntos, montamos o calendário, vimos que abril já não teria a possibilidade, já adaptamos esse calendário, ou seja, já temos outro calendário preparado para uma retomada, independente se for em julho, agosto, setembro, mas é lógico, o que iríamos fazer de abril ou março até dezembro, como em curto espaço de tempo, adaptações têm que ocorrer, mas estamos tudo programado e tudo organizado. Legal, show de bola, né? Porque eu acho que tem que se planejar mesmo, a gente tem que ser otimista que vai acabar isso, né, cara? Com certeza. Porque já deu, né? Já deu pro Covid, né? Tem que mandar esse Covid embora e voltar... O normal, eu acredito que não volta, assim, o normal a ser... Eu acho que os cuidados vão ficar, né? Os aprendizados com álcool gel, né? Com... Uso da máscara, né? A gente uso da máscara em certos momentos, higiene, né? Em geral, né? Isso, então acho que é super importante ter esse planejamento também. E assim, para o pessoal entender, a gente falou com o Pardal também, que é diretor de esportes, você é diretor de recreação e eventos. O que faz, assim, basicamente, o diretor de recreação e eventos? Vamos lá. Toda essa parte que envolve a área recreativa da cidade, recreativa, a gente pode pegar e envolver caravanas. Hoje nós estamos com o nome Caravana do Esporte. Caravana do Esporte nós vamos com brinquedos, atividades esportivas, alguma escola ou datas específicas. Então, exemplo, a gente pega uma escola que liga lá pra gente, Felipe, por favor, nós queríamos marcar uma data para setembro com vocês. Vai a nossa equipe, que hoje nós temos a nossa equipe de diretoria, supervisores, né? Supervisor de unidades e todos os nossos professores e apoiadores. Todos os servidores que trabalham na nossa área, o que eles fazem? Eles vão até o local e montam toda uma estrutura de brinquedos, montam atividades esportivas para
para aquele público, ou seja, um bairro, ou uma escola, ou uma data específica, e seriam nossas caravanas. Corridas, essa organização de corridas, de passeios, bicicleta, esses eventos, futebol, campeonatos, toda essa área esportiva também, mas na área de recreação e eventos. Tá? Até aproveitando a oportunidade, Brunão, como hoje, infelizmente, né, com tudo que está acontecendo, estamos teoricamente parados nesse ponto de organização de eventos, a nossa equipe se preocupou muito desde o início. Quando nós chegamos dia 4 de janeiro, o Dori falou, nós precisamos fazer algo. Precisamos elaborar alguma coisa movimentar, né? Que movimentar, com certeza. E falando em movimentar, Brunão, nós criamos um projeto chamado Movimenta Jacareí. Já entra até na palavra movimentar que você falou. Esse projeto, Movimenta Jacareí, nós fizemos uma parceria junto com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, né, de Jacareí, e TV Câmara. Então foi todo um processo burocrático, tudo dentro dos padrões, todos legais, para a gente montar algo que iria acontecer algo diferente, nessa área nossa, atividade física, educação física, ou seja, uma atividade física que chegasse a toda a população, ou ao maior número de pessoas possíveis. Sim. Então hoje dentro desse projeto a gente trabalha com as modalidades Lian Kun, tá? Funcional, alongamento e dança. Então assim, no início foi a cada semana, posteriormente a cada 15 dias, nós viemos gravando vídeos, aulas, em conjunto com a TV Câmara, preparando toda essa estrutura de aula para conseguir divulgar isso, porque a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que estão fazendo o correto mesmo. Observamos, a gente olha de fora, vê muita gente que não está, mas a maioria está se cuidando, está se preservando. E essas pessoas não têm atividade para fazer em casa. Então essas aulas, nós nos preocupamos muito em elaborar alguma aula ou várias aulas, neste caso, que as pessoas, independentes, se for até criança, jovem, adulto e idoso, conseguiriam fazer. Então foram as 4 modalidades que todas as pessoas conseguem executar. Tá? Mas interessante, né, Juan? Porque muita gente em casa, né? E é tudo via internet, né, Felipe? Tudo. Hoje a programação da TV Câmara, tá? 9h40, meio-dia e 40 e 8h40 da noite, essas aulas são passadas ao vivo. Na televisão? Tá? Na televisão mesmo. Certo. Tá? No YouTube, no canal mesmo da TV Câmara, ou se hoje você já escrever Movimenta Jacareí, você chegou no YouTube, Movimenta Jacareí, já vai aparecer lá as aulas disponíveis, tá? Porque essas aulas eles vêm soltando gradativamente, até para não ter um acúmulo muito grande e desordenado, na verdade, né? Então toda semana eles vêm soltando 2 aulas, tá? Então hoje nós já temos até bastante aulas pelo espaço curto de tempo que nós estamos, disponíveis no YouTube, e toda semana, cada semana eles vêm soltando mais 2. E no Facebook também, da Prefeitura e da TV Câmara, essas aulas vocês conseguem ter acesso. Então Movimenta Jacareí. Movimenta Jacareí. Então, só procurar lá, Movimenta Jacareí no Facebook, no YouTube, já vai TV Câmara disponibiliza essas aulas. É muito interessante, sabe, Bruno? Porque, por exemplo, isso é um formato que, independente de pandemia ou não, ele vai continuar. Sim. Né? É o que nós chamamos de híbrido, né? Que é o presencial ou não presencial, né? Porque nós começamos a pensar como Secretaria de Esportes, porque até é uma coisa lógica. Você tem o esporte, ele é muito rico. Vocês vêm de esporte, vocês vivem, transpiram esporte. Nós transpiramos esporte, respiramos esporte, né? E o esporte ele é muito rico. Então essa situação do Movimenta Jacareí foi uma oportunidade de descentralização do esporte. É você chegar ao esporte, a prática da atividade esportiva por intermédio desses 4 pilares a toda a cidade de Jacareí. Você na sua casa, você não precisa mais sair. Quero ter uma aula de Lian Kun. Eu vou ter que me deslocar até o parque da cidade para fazer uma aula de Lian Kun? Não. Você vai fazer na sua casa, a hora que você quiser, do lado do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de quem for. Foi assim E isso nos trouxe assim relatos que é muito interessante, que vão muito além aquilo que a gente comentou lá atrás, a prática da atividade esportiva. É a questão social,
a questão afetiva, porque as pessoas comentam assim, pô, eu ficava em casa, eu não tinha o que fazer. Hoje, não, eu faço essas aulas. Hoje, quando eu vou fazer as aulas, eu chamo minha filha. Hoje eu faço aula com meu pai, eu faço aula com a minha mãe. Então essa iniciativa, e o Felipe, ele alinhou muito bem, ele costurou muito bem esse movimento a Jacareí, com a TV Câmara, com a Secretaria de Comunicação. Então foi um ganho assim, ó, fantástico. Parabenizo o Felipe, o Pardal também, porque é o que ele falou, hoje em dia a Secretaria, nós quebramos alguns paradigmas que tinha na Secretaria, sabe? A Secretaria é única, o governo é único, o prefeito é único, então não tem que achar que nós somos assim, pedaços de uma coxa de retalho, que você tem que viver seu mundo sozinho, isolado. Não, isso não existe. Né? A gente tem que fazer a somatória de valores, de ideias, para que a gente consiga atingir o objetivo. Isso foi uma iniciativa nossa, da Secretaria, Felipe, Pardal, envolver os nossos professores. Gente, e a resposta está sendo muito legal, sabe? Bruno, você não queira saber. Isso é legal, porque você vê que o pessoal está gostando e que está dando certo, né? Agradeço, não tem como falar, né? A gente tem que agradecer todo mundo que está envolvido, agradecer até o prefeito que acreditou nesse projeto, porque nada que a gente faz se o prefeito falar assim, ó, eu não acredito nesse projeto. Legal. Eu não acredito. Ele podia falar assim, quando nós fomos levar o projeto para ele, né? Nós falamos, bom, Felipe, vamos levar, né? Tudo montadinho, direitinho, leva um notebook, certo? E não vai dar chabu na hora não funcionar, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer eu pagar esse mico na frente do prefeito. Pelo amor de Deus. Costuma jogar com casa cheia, né? Foi bem, ele mandou bem. E você chegando agora, rapaz, eu não posso dar uma pisada na bola dessa. Aí quando chegamos lá, fomos levar o projeto pro prefeito, né? Mostramos para ele. Ele gostou, cara. Ele entendeu isso, sabe? Então isso foi muito legal, sabe? E tem que agradecer, não tem jeito, se não fosse ele disponibilizar essa oportunidade. Acho que é legal a gente entrar nesse ponto aí também, que já era uma pergunta que a gente ia fazer, essa ligação entre governo, né? Isso. Se tem o apoio realmente de prefeito, ali vai descendo, né? Então, principalmente do prefeito, que eu acho que fica mais em evidência mesmo, que o pessoal fala, eu votei nele e tal, e eu quero saber o que ele está fazendo. Então, falando como um munícipe agora, pensando assim, o prefeito apoia, ele fala assim, não, vamos melhorar, vamos focar nisso. Tem essa conversa, tem essa interação entre vocês? Sim. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Hoje, né, são várias secretarias. Jacareí é uma cidade hoje aí de aproximadamente 240 mil habitantes. Os problemas são inúmeros. São inúmeros. E hoje, qual que é o nosso, vamos dizer, grande inimigo? É a Covid. Hoje a Secretaria de Saúde, doutora Rosana, faz um trabalho fantástico, cara. Fantástico. No total são quantas secretarias? Eu posso enganar, mas são 15 secretarias, aí tem aquelas autarquias, né? Que entra, 3, né? SAI, Fundação Cultural, IPMJ, né? O Gui mesmo, que é da Fundação Cultural. O Gui foi meu aluno. O Gui é uma figurinha. Você sabe quem é o Gui, né? O Guilherme Mendicelli. Ele foi meu aluno no Corinthians. Eu dei aula no Corinthians, né? Ali no Corinthians durante uns 8, 9 anos, né? Junto com o Papera, tudo que o pessoal lá. Aí o Gui foi meu aluno, e o Gui é uma figura, cara, uma pessoa maravilhosa também, essas coisas. Então, por exemplo, tem ações que a gente leva para o prefeito, tem ações que ele nos dá uma abertura muito grande, que a gente possa realizar, certo? Então ele nos dá um apoio fantástico, sabe? Eu não posso falar em momento algum tudo que tem. Às vezes tem algumas ações que eu passo direto para a chefe de gabinete, a Patrícia Giuliani, né? Eu ligo para a Patrícia, tá tendo tal coisa, tal. Tem coisa que ela fala, Dori, vai em frente. Tem coisa que ela fala, vou falar para o prefeito. E a gente faz. Então nós estamos fazendo muita coisa, sabe, Bruno? É uma coisa assim que eu agradeço imensamente a vocês, sabe? Primeiro, o carinho que eu sempre tive por vocês, vi vocês desde pequenininho, né? Hoje vocês são tudo grande, né? Tudo homem já, né? Então eu agradeço vocês e estarem dando a oportunidade da gente vir aqui falar um pouco do esporte, falar um pouco da Secretaria de Esporte, da nossa história, minha, Pardal, Felipe, de tantos outros que ali estão, né?
Porque a história é muito rica, cara. Sim, e o esporte é um negócio muito louco. Se a gente ficar falando de esporte, o programa de vocês vai ficar uma longa-metragem, vai ficar 5 horas, 10 horas de duração. E se for contar umas mentiras ainda? Pô, se colocar umas mentiras se tiver então, ó, o Pardal for contar os gols que ele marcou, que ele perdeu e tal. As resenhas do Felipe, não, porque eu batia de esquerda, de 3 dedos, começa a história toda. Aí vai virar uma... Mas ele tem sim nos apoiados, legal. Sabe? É muito legal. É importante, né? Porque, como eu falei, a gente, como eleitores, a gente coloca uma pessoa lá que a gente quer ver apoiando. Sim. Eu sou do esporte, cresci jogando futebol, joguei futebol profissional, faço educação física. Então, eu quero ver o prefeito falando que está apoiando o esporte. Então, é uma pergunta que faz, então... Vendo que está apoiando, eu fico bem feliz, né, Juan? E ó, Bruno, uma coisa que eu sempre falo, né? Voltando a falar aquelas situações de secretaria. Eu não gosto dessa palavra promessa. Eu não gosto. Eu não prometo nada. Eu posso prometer aquilo que é meu, que condiz ao meu território. Ó, eu prometo que eu não vou tomar mais um suco de... Aí é promessa minha. Então, quando você envolve a administração... coisas jurídicas, coisas financeiras, secretarias, a gente não promete nada. A gente sempre faz assim. Eu saio dali dos locais, junto com os diretores, a equipe, nós vamos trabalhar muito. E isso é certeza, nós vamos trabalhar muito. E nós estamos começando ainda. Sim, nós estamos aí há 3 meses, 4 meses. Sabemos que nós temos muito ainda o que avançar e muito ainda o que caminhar. Certo? Nós temos muito ainda que ir para frente. Mas, ó, você pode ter certeza, sabe? Isso é uma garantia que nós damos a vocês e tal. Primeiro, nós estamos sempre abertos ao diálogo, nós estamos sempre abertos às conversas, sugestões, apoio. E ó, pra gente falar um não, a gente vai esgotar todas as possibilidades possíveis, imaginárias, para se dizer o não. O não é a última gota que pode sair da palavra da nossa boca, tá, cara? E nós estamos muito felizes, sabe? Estamos muito felizes. É um momento diferente, sabe? É um negócio muito louco. A vida da gente é meio doida, né? A vida coloca situações, né? Você imaginava que ia voltar? Ó, assim, não. O Pardalzinho deu uma risadinha lá no fundo, hein? Não. Ainda bem que voltou. Não imaginava que ia voltar. Te juro mesmo, cara. Legal. Quando eu desci aquelas escadas lá, né? Da secretaria em 2019, que eu aposentei, eu falei, bom, acho que acabei meu compromisso como servidor público e tal, tô indo embora, vou dar minhas aulas. Estava muito bem lá na cidade de Salvador. Aí teve essa conversa. Agradeço, não posso deixar de citar o Dr. Joaquim, né? Dr. Joaquim Ferreira, ele que foi o contato para que eu voltasse para a Secretaria de Esportes, né? Ele que me chamou para conversar. Falou, Adori, preciso conversar com você. Aí foi um susto, né, cara? Falei, putz, essa altura que eu nem imaginava nada. Falei, eu tô fora, sua carta tá fora do baralho. Aí quando veio essa oportunidade, exonerei do Estado. Deixei 20 anos de Estado para trás, pedi minha exoneração do Estado para voltar nessa situação, sabe? Então é um negócio muito interessante. Eu acho que assim, se Deus falou volta, é porque eu tenho ainda algumas coisas para fazer. Claro. Certo? Então se eu tenho algumas coisas para fazer, eu vou procurar fazer. Legal. Bacana. Juan, fala pra ele, pergunta lá aquela questão que a gente tava Então, a Secretaria de Esporte faz parte da minha vida, como eu acho de muitos aqui, né? Eu comecei no judô, no taekwondo, lá na Secretaria de Esporte, no prédio, eu não sei, eu continuo sendo lá, né? Aquele prédio beirando o rio ali, né? Não tá mais na Martini, não. Caramba. Hoje nós estamos ali no antigo Hotel Piazza. Ah, sim. Secretaria tá ali. Caramba, então eu fiz parte, eu cresci ali, taekwondo, judô, eu e meus irmãos, todos 3. Lembro do Dori muito no microfone, que eu fui. Todos os times que eu jogava eu era campeão, né? Então. Ah, meu Deus, agora eu vou lembrar disso. Uma sorte. Então agora, aí tinha aquela... Eu tô dividido. Aí tinha as premiações. Diferente. Sempre jogou muito bem. Aí tinha as premiações e quem anunciava sempre era o Dori, né? Então a voz do Dori marcou a nossa infância, a nossa pré-adolescência ali. Então foi um momento muito da hora ver o Dori. Eu cresci também no bairro onde ele mora ali, no Dindinha. Nossa quebrada ali. Pô, ali é a nossa área. Então, em cima dessa minha base do judô, taekwondo, depois eu teve os interbairros, que meu primeiro professor na época foi o professor Roger. O Peludinho, né? O Tony Ramos. Queria até mandar um abraço pra ele, falou que ia assistir.
Foi o meu primeiro professor de escola de bairro, né? Que antigamente tinha os professores que ficavam nas quadras, né? Tipo, na quadra do Didinha, quadra do Secap, quadra do Vila Garcia. E aí existia o campeonato que chamava Interbairros. Até o Pablo, queria mandar um abraço pro Pablo também. Nosso Pablo, que se formou no Objetivo, acho que deve conhecer. Mandar um abraço pra você, pro Pardal, mandou pro Felipe também. Delvira, isso. Ah, sim. Ele fez uma pergunta sobre o Interbairros, né? Se tem algum projeto para voltar, ou se já existe o projeto, se tá, por causa da pandemia parou, alguma coisa do tipo. Porque o Interbairros, olha, ele foi uma base mesmo, porque o futsal, para todo mundo, que a maioria do campo hoje que é profissional, passou pelo futsal. E o futsal é importantíssimo. Conduzir bola, passe, cone, para coordenação motora da criança e para despertar interesse, porque o esporte, voltando ao assunto do esporte, que também o esporte não é só futebol. O esporte ele abre o leque de, eu tinha um projeto social, na verdade ele está parado por conta da pandemia, que era no clube no campo do Santa Maria, Resenha Ball. O que acontece? Eu falava para os caras, vamos fazer o futebol, mas o futebol é uma ferramenta para trazer um pensamento diferente para a molecada, porque o moleque ele vai jogar o futebol porque às vezes não está fazendo nada na comunidade dele, ele vai jogar o futebol. Só que eu não quero que ele jogue só futebol, eu quero que lá durante o futebol vá o secretário de esportes, vá o diretor de esportes, vai um policial militar, levar cada cara de uma função. Porque o cara tá ali, o moleque tá no futebol, mas ele gosta de futebol, mas às vezes pode despertar, eu quero ser um agente de trânsito, eu quero ser um policial, eu quero ser um médico. Então, ou um jogador profissional de futebol. Não só o futebol quero ser jogador de futebol, mas que a ferramenta esporte é uma ferramenta muito boa, que abrange muita coisa. E voltando ao assunto dos Interbairros, queria saber se tem esse projeto, porque o Interbairros pra mim, acho que o Brunão, foi muito importante pra gente mesmo, pra despertar o interesse. Porque tinha aquele lance, vou jogar lá no Vila Garcia. Alugava a van na época e pagava R$1. Os pais pagavam R$1 para você poder ir fazer o Interbairros, né, jogar contra o time ou amistoso. Isso foi muito importante pra gente. Sim, isso cai no leque de atividades dele. Mas dele assim, né? O Pardal tá aqui do lado também, eles estão muito próximos, muito juntos. Quando você perguntou qual a função do Felipe, gente, o leque de campeonato que o Felipe tem é imenso. Ele foi muito humilde em falar, porque na verdade quando se fala em torneios e competições, ele abrange, né, as categorias do futebol, o Society Sub-7, Sub-9, o campo Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, ele pega a Olimpíada Evangélica com um leque de 10, 12 modalidades, ele pega a Olimpíada das Indústrias com um leque de 10, 12 modalidades, todos os passeios ciclísticos, ele envolve sim o campeonato jacarense de bicicross, passeio ciclístico, o leque, a demanda dele é imensa. Corridas pedestres, e aí vai afora. E o Pardal é um outro leque fantástico, que ele tem os jogos regionais, jogos abertos, jogos do idoso, jogos da juventude, todas as nossas equipes de competição, as modalidades não só a nível de esportes propriamente dito, mas tem as artes marciais, está tudo na mão do Pardal, tudo na mão dele. Então é um leque gigante, cara, de atividade. E quando nós montamos o calendário que o Felipe falou lá atrás, dentro de tudo disso que nós citamos e muitas coisas que nós temos aí ainda pela frente, nós queríamos retomar alguns eventos. Um dos eventos que a gente queria retomar, eu tinha falado até para o Felipe, é o Campeonato de Futebol de Areia. Show. Praia. Já fui campeão também. Eu tenho a medalha. Eu tenho a medalha. Não fui artilheiro. E eu tenho uma foto do Dori anunciando lá, foi na prainha. Você foi campeão. Eu lembro disso. Pelo Campo Grande ainda, pelo Campo Grande. Com o Tonhão de técnico. Olha, então, nós queremos voltar ao campeonato. E já estava no calendário o Campeonato de Futebol de Areia. Aí fala, gente, mas um campeonato. Gente, é uma realidade totalmente diferente. Torneio de abertura, lembra? A gente foi campeão do torneio de abertura. Medalha dessa grossura aqui, ó. Tem até hoje em casa. Punha no pescoço, fica exatamente. Porque o Campeonato de Futebol de Areia, gente, é uma coisa que o esporte, como a gente sempre fala, o esporte é muito rico de ações, ensina a ganhar, perder, sociabilizar, e não sei o que e tal. O Campeonato de Areia é uma realidade diferente, porque quando você fala em campo, você sabe muito bem disso, pelo amor de Deus, aqui todos têm passagem, né, fantástica pelo futebol. O futebol é muito diferente. Você precisa aí ter 15 jogadores, 16 jogadores, aí você tem que ter chuteira, você tem que ter meia igual, caneleira, camiseta, uniforme, tal. Areia o que precisa? Nada. Areia você ser feliz.
Então, quando você faz o campeonato lá na prainha, não importa se você vai... Primeiro que você joga descalço. Bacana. Você não precisa de chuteiro, não precisa de nada. Segundo, você não precisa de meião cores iguais. Terceiro, você não precisa nem de shorts iguais. Se você não tiver nenhum uniforme, a gente coloca um jalequinho amarelo num time, azulzinho no outro, coletinho, acabou, você tá feliz do mesmo jeito. Então, é uma das coisas que a gente já estava na programação, era voltar ao campeonato de futebol de areia ali na prainha, com esse espaço fantástico que está lá. E o Interbairros era outro desafio nosso. A gente sabe que o Interbairros tem algumas coisas que mudaram muito o formato, sabe, Juan? Infelizmente, hoje, se a gente for pensar o Interbairros de cima para baixo, você não consegue realizar. Eu penso assim, você tem que realizar ele de baixo para cima. Primeiro, quando você falou dos professores trabalhando e realizando suas atividades esportivas junto à comunidade, isso é um desafio nosso. E quando nós montamos, que é a área também do Pardal, e tem um supervisor que cuida disso, que é o Linguinha, que é o Wilton, né? Linguinha. Ele que cuida hoje disso, né, do trabalho com os professores. Ele já mapeou todos os bairros. O Linguinha mandou um abraço. Ô, Linguinha? Um abraço. Linguinha. Forte abraço. Linguinha foi um trabalho também fantástico lá na secretaria. É uma honra fazer parte da equipe. Você Sim, tá velho. vendo pelo meu. Ah, legal. É um irmão. Tem um pessoal aqui, Felipe Souza mandou um abraço, Suzy Martins falou que o Pardal é um excelente profissional, Anderson Miranda mandou um abraço pro Pardal também, Rafael Viviane Franco também elogiaram aqui a equipe, Wilton Carlos comentou também. É o Linguinha. Que é ele, né? Pedro Rodrigues, Wilton também, o pessoal mandando um abraço aqui, o Sérgio Burgo, Suzy Martins também falou, Marquinhos, e aí tem o pessoal ali perguntando também sobre algum projeto para o Pagador de Andrade, né? Deve ser o Marquinhos. Isso. Eu tô indo lá. É o Marquinhos. E Cacá Jacob também mandou um abraço. Show. Aí voltando, depois eu vou falar com o Marquinhos. O Marquinhos rapidamente, o Marquinhos é o Pagador Andrade. O Pagador Andrade, ele tem um problema que é assim, que são áreas públicas que você pode implantar algumas coisas. O Pagador de Andrade, eu dei aula lá no Maria Aparecida Rico, que é a escola ali, durante uns 3, 4 anos. Tem sim a possibilidade da implantação de uma academia ao ar livre, já no Pagador Andrade, se Deus quiser esse ano, mas a gente tem que alinhar e procurar alguns espaços para que a gente possa. Então, voltando ao assunto do Interbairros, o Linguinha, né? Quando nós chegamos, também o Linguinha é uma pessoa importantíssima no nosso grupo, como tem o Linguinha, são os 3 supervisores. O Linguinha, o outro é o Marcelo Rocha, que é o outro supervisor nosso, e o outro supervisor é o Lula. Luiz Antônio Soares Medeiros, o famoso Lula. Que tem essa antiga também. Tem história para contar, escreveu uns 3 livros. Aí o que aconteceu? Nós falamos assim, então como é que nós vamos fazer? Nós precisamos voltar a reativar o Interbairros, voltar a resgatar alguns eventos. Que um dos outros eventos que eu quero fazer, se Deus assim me permitir, voltando ao normal, é o famoso Domingo Esportivo. Domingo Esportivo, sim. Esse Domingo Esportivo foi uma sacada que nós tivemos há muito tempo atrás e nunca mais ninguém realizou. E a gente vai voltar. Quem jogou, era muito legal esse Domingo Esportivo, né? Eu falei pra ele, Felipe, se vira, meu amigo, eu quero o Domingo Esportivo, vou montar junto, reserva. Aí o que nós pensamos? Primeiro, o Linguinha mapeou todos os locais nossos de quadras. Aí ele pegou todos os professores e começou a mapear esses professores nos locais. Só que professor é uma coisa que eu falei para eles. Primeira coisa, todo mundo aqui, você sabe disso, é professor. O que você precisa ter? Material. Sim. Você tem que ter material. Se você não tiver material, não adianta você colocar o professor no bairro e dar uma bola. Uma bola vai virar rachão, aí você não ensina nada. Então, professor está lá para ensinar, trabalhar. O rachão é bacana, mas você tem todos os fundamentos que você tem que trabalhar, e não só do futebol, basquete, vôlei, rende e tal. Então a intenção que ele mapeou, já colocou os professores nos locais, já viu os materiais, já estão tudo pronto, dos materiais esportivos para uma retomada para esses locais, tudo. Aí o que nós pensamos, como nós vamos começar a resgatar o Interbairros? Aí nós falamos, vamos resgatar como Internex. Então, esse nome que o Pablo falou, Internex.
Ele falou assim, Internex, ele mandou aqui essa pergunta, Internex. Eu até falei pro Brunão, Internex? O Brunão, cara, Internex. O Brunão falou que lembrava, mas eu não lembrava, eu lembrava como Interbairros mesmo. O Internex é internúcleos comunitários. Então o que faz? Você pega todos os alunos, e Jacareí hoje tem 5 regiões. E é um trabalho que o Linguinha Pardal está fazendo, aí já tem o dedo do Lula, já tem o dedo do Rocha, ali todo mundo põe o dedo. E eu acho legal isso quando você compartilha ideias, compartilha as ações. Então o que seria? Jacareí tem 5 regiões. Hoje para você deslocar, por exemplo, um garoto para jogar da Vila Garcia lá no Meia-Lua, é uma distância muito grande. Sim. Então dentro das 5 regiões, o Linguinha já estava elaborando com eles, fazer os campeonatos nas regiões. Legal. Porque o deslocamento é curto. Sim. Aí tem a região sul, região leste, região oeste, região sudeste, região tal. Aí você joga ali, seja basquete, vôlei, futsal, handebol, tal. Aí o que acontece? Os campeões de suas regiões, aí nós pegamos uma estrutura totalmente diferente. Eles se deslocam para os Educa Mais. E fazemos as finais no Educa Mais, que são os campeões de suas regiões. Isso é o quê? É um processo de retomada do Interbairros. Legal. É um processo. E outra coisa, até que quando o Felipe fala de caravana do esporte, né, que tinha um outro nome, nós colocamos o nome este ano de caravana do esporte. Primeiro que é assim, sabe? Esse negócio de chavão de nome, não é porque nós chegamos agora, vamos trocar o nome, porque o passado tem que mudar. Não, por quê? Nós estamos dando uma nova cara na caravana, que era antigamente da alegria. Nós colocamos, por que caravana do esporte? Nós temos um grave problema em Jacareí. As pessoas não sabem as modalidades esportivas que existem na cidade. E não têm acesso às modalidades esportivas que tem na cidade. Então, quando a pessoa pede, por exemplo, que leve a caravana, que é problema do Felipe também. Jogando do Felipe. Mas aí tem o dedo do Pardal, né? Tem o dedo de todos. O que é a intenção? É quando a gente fizer uma caravana, não se monte apenas os brinquedos. Nós não queremos mais esse formato. Não dá mais para você levar os brinquedos numa comunidade. Você monta lá, tobogã, pulador, tá, aí fica. Deu 2 minutos, desce. Deu 3 minutos, desce. Deu 5 minutos, desce. Não. O que nós pensamos? Se é um espaço que tem um campo próximo, que tem uma área grande próxima, quem vai estar lá? O rugby. Legal. O rugby vai estar lá. Tentando o quê? Oportunizar aquelas crianças que ali estão a vivência e o conhecimento da modalidade chamada rugby. Ah, mas e quando o espaço é pequenininho ou der para o rugby? Não tem problema. Nós vamos levar a Sofia Cano. Quem que é a Sofia Cano? É a nossa seleção brasileira de tênis de mesa sub-15. Ela vai jogar tênis de mesa. Ah, e quando o espaço não for tão grande e for mediano, Carlinhos, você vai levar o badminton. Você vai levar o badminton para essas crianças. Se tem uma oportunidade de colocarmos uma tabela de basquete, vamos pegar o time nosso de basquete para interagir com a pessoa da comunidade, com o basquete. Se tem uma quadrinha, os alunos do futsal do Edelcio. Se tem outra situação, os alunos de handebol da Rosimar. Com pequenas traves. Montar lá atrás como nós fazíamos antigamente, futebol porque é uma forma de você fazer o quê? Essas oportunidades que você dá dessas crianças vivenciarem determinadas modalidades. Pô, nós temos tênis de mesa, nós temos bicicross, Pedrão Choquito, nós temos badminton, nós temos judô, karatê, taekwondo, nós temos um leque de modalidades esportivas e ninguém sabe que a gente tem. E o que é pior, essas crianças talvez tenham um sonho, nós temos que alimentar sonhos. Essas crianças podem ter o sonho de um dia jogar um rugby e não sabe nem que Jacareí tem. E a potência, né? E a potência que a gente... Nós temos seleção brasileira. Existe uma proposta de um campo internacional, de um centro internacional na cidade de rugby.
Então, Tem a proposta lá da revitalização do Cristo também. sim. Né? Então, gente, é muito rico o negócio. Então, o que nós pensamos? Não adianta levar só o brinquedo. Nós temos que levar o esporte. Então, quando você leva, oportuniza essas crianças de terem acesso aos nossos jogadores de tênis de mesa, você pega o basquetebol, você põe uma tabelinha lá, você pega um garoto que tem uma habilidade. Pô, Juan, você é uma referência no futebol pra gente. Então, por exemplo, se levar um garoto que sonha um dia ser um jogador, pô, você... Para ouvir uma resenha ali, né? Um incentivo. Quais são os caminhos? Sim. O que precisa para você atingir esse seu sonho? Nós temos que ser o quê? Formadores de sonho, gente. Nós não podemos mais, sabe, deixar essas crianças sem uma proposta de um objetivo na vida. Porque se ela não chegar a ser um jogador profissional, mas pelo menos nós auxiliamos e ajudamos essas pessoas nas suas formações e tantas outras qualidades. Então, eu lembrei agora, Dori, eu falo porque, assim, eu lembrei porque eu sou um exemplo do que o esporte fez pra mim, sabe? Eu cresci numa região carente e criminalidade total, que era, até vou falar, até mandar um abraço, né, pros meus amigos. Eu morei no Campo Grande, eu cresci nos predinhos ali do CDHU do Campo Grande. Então, assim, eu peguei um período onde nós começamos a morar naquele... que veio pessoas do Brasil inteiro para morar naquele lugar. Porque não era só de Jacareí, eram pessoas do Brasil inteiro. Tinha gente do Rio de Janeiro, não sei de onde, do Nordeste e tal, que veio morar aqui. Então tinha todo tipo de gente e a criminalidade, né, os crimes aconteciam, as drogas estavam ali com a gente, o Aguinho também cresceu lá também. E no momento que a gente começou, que foi estabelecido ali, que lotou, vamos dizer assim, o conjunto habitacional, já surgiu a escolinha, que era o Interbairros. E tinha um professor que estava ali, acho que 2 ou 3 vezes na semana, não me recordo exatamente, sim, que ele fazia esse papel muito bem. Então foram professores que marcaram ali para mim a minha infância, que hoje meus amigos que convivem comigo, que eu vou na casa, que vão na minha casa, cresceram comigo ali. Eles não foram para o caminho errado, né? Talvez poderiam até nem existir mais, porque a maioria podia estar morto, como eu conheci vários que morreram, que foi para o caminho errado. E eu tenho certeza que foram para o caminho certo devido ao esporte, porque todos hoje, até hoje, jogam bola, jogam futebol, se encontram, a gente bate uma bolinha e tal. Então eu acho que tem que ser olhado mesmo com carinho, essa parte de Interbairros, de ter um representante no bairro, né, que tem essa delicadeza de chegar no menino e conversar, o que você está fazendo, porque tinha isso, não era só simplesmente ele chegar lá e jogar uma bola pra gente. Sim. Tinha a conversa de saber o que você faz, o que seus pais fazem. Isso é muito importante, cara. Pode parecer clichê, sabe? Todo mundo fala, não, o esporte muda a vida, mas muda realmente, tem que ser dito isso. E eu acho que você tem que dar mesmo um olhar especial para essa parte. Brunão, perfeito. Até entrando nesse assunto que você falou, nossos professores como referência, né, Duri, para nossos alunos, é gratificante demais. Você está dando aula, eu como trabalhei nessa parte de futebol, você, a maioria, tirando os que vão na escolinha por questões recreativas só, mas a maioria, o que você quer ser quando crescer? Professor, eu quero ser jogador de futebol. E assim, é gratificante quando no final, independente se foi para algum clube, virou profissional ou chegou aí alguma categoria de base ou não, no final, seu aluno virar e falar assim, professor, eu vou fazer educação física, eu quero ser igual a você. Então assim, pra gente, você fala, eu fiz um bom papel. Com certeza. Sabe, porque nós somos espelhos, na verdade, né? Somos referência. Então, à frente disso, os nossos alunos olham pra gente como se fosse porque se ele pais, não olhar amigos, pra você, tios. Se ele não tiver esse exemplo bom que você tá dando, ele vai olhar pra aquele cara que tá fazendo coisa errada. Porque o cara que tá na comunidade e faz a coisa errada, ele sai como um ídolo também pra alguns, vamos dizer assim. E, pô, é muito melhor, a gente quer que todas as crianças olhem para um exemplo legal, tá? Só para isso, tem mais uma coisa para falar sobre isso? É que eu lembrei agora também de uma coisa que fez parte da minha infância também e marcou. Colônia de férias. Colônia de férias. Caramba! Colônia de férias.
Sabe que é a responsabilidade da colônia de férias? Cara, isso aí era top. Top demais isso. Muito legal. Colônia na praia, né? Tinha na praia. Nossa. Férias na praia. Férias na praia. Calma aí rapidinho. Ó, já que a gente embalou aqui, quem puxou essa resenha aí da colônia de férias foi o Pablo. O Brunão também ia fazer essa pergunta. O Pablo mandou um certificado aqui. Olha só que da hora. Tem a assinatura de um cara aqui. Não sei se você conhece, com certeza conhece o nome e a pessoa também. Olha o nome desse cidadão aqui, cara. Eu não sabia que era esse nome, viu? Dorival Leal Moreira, diretor de esportes. Olha aqui a fotinha que legal. Jesus, de onde há pegou 25 anos atrás. Direto do túnel do tempo. Jesus amado, de onde esse cara O tirou Pablo. isso? Hoje ele tá morando, acho que em Sorocaba. Ele morou. Rapaz! Sabe onde eu fui encontrar o Pablo? Lá em Vitória, no Espírito Santo. Ele é engenheiro da Vale na época. E tá dizendo. Que legal, cara. E aí, pra você ver, né? Ele falou e ele conta aqui também, ó. Que ele aqui, ó, ele é muito grato à Secretaria de Esportes, a sigla, né? SER, né? SER. Contribuiu muito na formação de todos aqui em casa, no futsal, handball e atletismo. Minha irmã e minha esposa sempre fizeram aula de jazz e GRD. Ginástica rítmica desportiva. Aí, tá vendo? Com certeza deve ter passado. Com grandes apresentações no final do ano na quadra de Elvira. Hoje Educa Mais. Era o show de ginástica e dança. GRD, ginástica rítmica desportiva, que era a Edilene, né? Há muito tempo atrás, era uma outra professora que tocava, depois a Edilene que comandou. A Edilene, que inclusive, aposentou esse ano, essa nossa professora. E aí ele fala aqui, né, que são lembranças de 25 anos atrás, com a assinatura do Dori. Olha, tô velhinho, né? Tô velhinho. Dinossauro, hein? Mas é muito legal, gente. Essa situação que vocês falaram de colônia de férias. Sim. Colônia de férias. Nós tivemos uma reunião nesses dias, é até interessante, né, Pardal? Gente, vocês têm noção que essa colônia de férias, vocês têm porque vocês vivenciaram. É um negócio muito louco, gente. Você vê uma criança que chega no mar, ela pega água e bebe para saber se é salgada. Meu amigo fez isso. Marquinhos, um abraço, Marquinhos. Marquinhos. Conheceu o mar na colônia de férias. É salgado, né? Salgado. Ele gritou, ele falou, é salgado. Então, cara, é um negócio muito louco. Então, é uma das coisas, é um dos projetos que a gente, né, volto a dizer, eu agradeço o prefeito mais uma vez, né, de acreditar na gente, sabe? De acreditar na Secretaria de Esportes, os outros secretários, de acreditar na Secretaria de Esportes. E nós temos uma intenção, dentro do nosso calendário, nós queremos 2 colônias de férias. Uma é férias na praia, que é em janeiro, e outra é férias no campo. Eu participei dessa também, no campo. Que é também em Santa Branca. A gente pegar, por exemplo, ali perdão, no Campo Grande, é o Viveiro Municipal. Aí se envolver, sabe, se envolver ali seja luzeiro, seja escoteiro, seja não sei o que, fazer um momento diferente para as crianças ali. E a gente estava falando, né, esses dias nós falamos da colônia de férias na praia. Ela é muito legal. E a gente está pensando já, até eu falei para o Felipe, se vira, toma com o filé teu. A gente brinca desse jeito, a gente conversa muito. Né? Por quê? A gente quer fazer algumas mudanças nessas colônias de férias. Né? Implementar a gente tem que sempre avançar. Eu acho que quando você faz uma coisa na sua vida e acha que está bom, esquece. Não está bom. Tudo pode ser melhorado. Tudo você pode andar, avançar, melhorar, rever. Assim você pode até errar, você repensa de novo e faz. Aí nós já falamos, negócio de saída, a intenção já seria sair do Parque da Cidade. Né? Legal. É uma das coisas que a gente está pensando. Outra coisa que nós falamos, né? Felipe, já vai fazer, eu falei, né, Pardal? Já vai pensando nessas coisas assim, o embarque das crianças. Muito louco. Ah, sim. Isso aí é lembrança. A minha lembrança é na Secretaria de Esportes ali. Colocava o uniformezinho, agasalho de Jacareí, aí você ia. Era muito. Então nós já falamos o quê? Felipe, já vai procurando, menino. Já vai procurando. Aqui, ó, que é a intenção nossa. É fazer aquelas situações, sabe, que nem você vai, quando você vai abertura visitar de jogos regionais Camboriú, você vai visitar sim. não sei o quê, você põe seu rostinho ali para tirar foto das crianças, sabe? Ali já uma pranchinha de surf do lado, sabe? Você tirar. Agita férias, eu fui. Sabe, agita férias, eu fui. Porque falta isso. Eu mesmo não tenho registro de quando eu fui.
Só na memória. Então, nós já pensamos nisso, no registro. Então, você colocar o seu rosto, tipo assim, Agita Férias 2021, Prefeitura de Jacareí, uma pranchinha de surf, sabe? Um menininho todo saradinho, aí você põe o rosto lá, tira foto, de guardar de lembrança. E a gente arruma um jeito dessa lembrança ficar com essa pessoa, sabe? Então, nós pensamos nisso, já pensamos até nas atividades lá na colônia de férias, como entreter essas crianças, a gente pensa, sabe, muito, sabe? A gente pensa assim, é uma forma nossa de pensar. Como nós gostaríamos de ser tratado. Como se você tem um filho, como meu filho, eu penso como meu filho gostaria de ser tratado. Quais são os cuidados que eu acho que meu filho deveria ter em qualquer tipo de ação que você promove. Porque a gente tem que pensar desse jeito. Porque quando a gente faz o evento não é para mim, não é para ele, não é para ninguém. Pô, são para as crianças, cara, são a família. A gente tem que pensar desse jeito. É um momento muito marcante, cara. Existe seguro, olha, né? Arrepia, sabe por quê? Né? Arrepia de verdade, porque é um evento. Então meu pai ia no supermercado antes, comprava tipo as coisinhas que dava pra comprar na época, era um Gatorade, um pacote de biscoito recheado. E aí você vai lavar isso aqui, mas vai ter a comida lá e tal, não sei o que. Então, você ficava ansioso, né? Acordava 3, 4 vezes pra ir no banheiro, e aí você acorda, tem que ir de manhã, não dorme tarde, você tem que acordar amanhã cedo, 4 horas. Aí perdeu o ônibus. 4h30. Se perder já era, não vamos esperar. E não tinha aquele lance de celular. E pra você ter ideia da importância do registro, o Pablo tem um certificado. Puta, isso é histórico, o Pablo colocou. Muito legal. Olha que legal. E hoje com foto, redes sociais, vai passar 10, 15, 20, 30, 40 anos e vai estar o registro. E a intenção nossa a gente tá com um olhar muito legal, sabe? E o ambiente nosso tá muito legal, de secretaria, E falando da secretaria, falando de recordar, esse lance tipo vai ter um evento, fazer a abertura do evento. Porque tinha aquele torneio inicial lá. Cara, o torneio inicial marcava muito, que aí cada Campo Grande, aí vinha o carinha com a plaquinha, quem vai segurar a plaquinha? Ah não, tenho vergonha, eu tenho. Aí um segurava a plaquinha e vinha a galera. Agora, Dindinha, não sei o que. Então, isso é importante também, o hino nacional, né? Isso fica marcado pra galera, fica marcado demais. E sempre quando a gente fazia essas aberturas, sempre tinha o torneio início, né? Isso. Que o torneio início era aquele joguinho, mata-mata. Aí você tinha aquele negócio, né? Bola na trave, vale não sei o que, escanteio, vale não sei o que. O Dori é mestre nisso, né? É muito legal isso aí, sabe? O esporte é um negócio muito doido, cara. Eu vou falar pra você, a vida da gente dá uns entornos que é muito engraçado. Hoje, na nossa equipe, nós temos uma pessoa que trabalha com a gente, que é o Beto Teixeira, o Betão. O Betão, ele é filho do meu primeiro professor de educação física. Olha o mundo como dá volta. Meu primeiro professor de educação física foi uma pessoa chamada professor Wilson Teixeira, que era o professor Cissa. Ele deu aula para mim durante 8 anos aqui no João Feliciano. Eu estudei aqui durante 8 anos no João Feliciano. Então, se hoje eu sou professor de educação física, se eu fiz opção de educação física, e se um dia eu joguei basquete na minha vida, eu devo ao meu professor de educação física, eu devo ao professor Cissa. Então, olha a importância que tem um professor na vida de um aluno. O quanto ele pode contribuir na gestão da vida desse aluno, desse garoto, que é algo que vai ser pro resto da vida dele, cara. Ele foi meu professor durante 8 anos. Eu lembro que na época que chegava na escola, né, ele falava assim, né, ele era um grandão, ele era jogador de basquete. Aí ele perguntava assim, você quer jogar o quê? Ah, quer jogar futebol, tal. Aí na época eu falei, pô, futebol, já arrancava a tampa do dedo na rua, né, jogando bola na rua. Aí eu falei, pô, basquete, né, basquete é um negócio interessante. Você pensar o basquete é um esporte muito louco, cara. Você tem que acertar uma bola num cesto posicionado a 3,5 metros de altura, que o diâmetro da bola é pouca coisa menor do que o ar, o cara tá te marcando, aí você tem todo o contexto hoje do jogo do basquete, que você tem 8 segundos para atravessar a quadra, você tem 24 segundos para arremessar, se você atravessa em si, é pura matemática. E hoje a aula de educação física é uma aula tão rica, que você pode trabalhar todas as outras disciplinas dentro da educação física. Seja matemática, seja ela o que for, geografia, português e aí afora. E esse professor, cara, foi a primeira pessoa que deu a oportunidade de eu pegar uma bola de basquetebol, sabe? Que olhou pra mim e falou, pô, você quer jogar basquete? Vem cá.
Se ele não tivesse dado essa atenção para mim, se ele não tivesse me, sabe, nem aí para você, talvez eu não chegasse aqui hoje. Sim. Então, olha a importância que é o trabalho de um professor na vida de um aluno. Então, foi o primeiro professor que me deu atenção, que cuidou, que começou a me ensinar como era o basquetebol, que começou a me ensinar as regras de basquetebol. Aí depois que ele viu que eu levava um pouquinho de jeito pro negócio, aí mandou pro Trianon. Aí falou, agora você vai pro Trianon, você vai lá. Aí meu primeiro professor no Trianon foi o Edivar. Eu passei na mão do Edivar Simões, aí passei na mão do Josildo, passei na época áurea do basquetebol do Trianon, né? E aí nós somos indo. Então, cara, é muito interessante. E hoje o filho dele trabalha com a gente. Muito pequeno. O mundo é doido, cara. O mundo é... Ó, gente, o esporte, é o que a gente falou. Se a gente ficar falando de esporte aqui, vamos ficar 3 dias, 4 dias. Muito tempo. Tem Vocês têm muita história para contar. Verdade. Hoje, por exemplo, eu estou falando mais, que é meu jeito, meu professor fala para raio, né? O professor fala. O professor que não fala não é professor. E daí tem o Felipe, que é professor, o Pardal, que é professor, vocês estão. Então, cara, se um dia pegar e eu mudar a posição, eu perguntar para você, eu começar a perguntar para você, você também vai ficar aqui 3 horas, 4 horas, 5 horas falando sua história. E as pessoas têm que saber da sua história, as pessoas têm que saber da sua, porque é muito importante, é muito rica. A contribuição de vocês é Não, acho que esse podcast aqui tinha que ser, no mínimo, uns 3 capítulos aí. Não, aí vai virar longa-metragem. Mas, cara, foi muito legal. Eu gostei muito. Agradecer o Pardal, né, que conversou aqui com a gente. Agora o Felipe está aqui. Felipe, muito obrigado. Vem aqui. Vem sair com o Felipe aqui, só sai com o Felipe. Só agradecer você também, Dori, pra gente encerrar aqui. Eu voltei, já sentei de novo. Aproveitar, né, agradecer Não tem que agradecer, não. Pela presença, por dar esse espaço pra gente fazer essas perguntas que talvez a gente não planejou nada, só conversou aqui antes mesmo. Foi mais um bate-papo mesmo para saber, até porque a gente gosta muito do esporte. Aqui a gente faz um podcast não só de esporte, a gente conversa com pessoas de vários ramos, vamos dizer assim, mas o esporte ele é especial pra gente, então a gente quis bater esse papo com vocês mesmo para saber como que tá. É pouco tempo ainda de governo, é pouco tempo, mas a gente precisa saber qual que é o pensamento do secretário de esporte, para a gente passar a imagem, abrir o espaço para vocês falarem do que vocês estão fazendo também. Inclusive, se não ficou claro alguma coisa que vocês queiram falar, aproveita e pode falar também. Se tiver as redes sociais aí, quiserem que sigam, pode falar agora, esse é o momento. Muito obrigado. Algum projeto também que não, sei lá, queira falar também, bacana aí que tá pra vir, tá pra lançar, então, ou é segredo, alguma coisa? Forno, né, Dori? Mas deixa no forno aí. Nós estamos ganhando. Olha, a gente vai dar uma palhinha pra gente aí, alguma coisa, dá um spoiler aí, solta alguma coisa aí pra gente. Vou fazer a edição lá exclusiva. Isso aí, tá vendo? Acompanhando, não sei se Vai fazer? um tal de. Acho que o Carlos Bruno, ele pergunta alguma coisa do projeto, se tem um projeto pro Jaque. Acho que sim. Bacana. Deve já aproveitar esse momento, se o Bruno e o a gente para dar o retorno aí. Isso. Que é uma equipe profissional, você poderia dar não sei aí. O Jaque é uma entidade, é um time que foi profissional da cidade, né? Aquele campo tem toda uma história, né? Vocês sabem muito bem disso. Ali lá atrás, o Estravos, Papadopoulos. Porque a galera quer saber também, muita gente perguntou, só abrindo aqui, se o Jaque hoje, o Jaque é da prefeitura, né? Deixar bem claro pra galera. Não, o Jaque não. O estádio sim. O Jaque é um time da cidade. Aquele espaço que é o polo esportivo do Campuzano, que existia uma concessão ao Jaque, voltou para a prefeitura. Que antigamente era até hoje tem lá, o Estravos Papadopoulos, né? Tem lá. Mas não, aquele lá é o polo esportivo do Campuzano. Ali, na verdade, onde tem a pista de atletismo nossa. A intenção nossa seria o quê? Recuperar, como eu disse lá atrás, levar o quê? Espaço de, por exemplo, assim, sabe, os brinquedos nossos, fazer ali, guardar, fazer um almoxarifado e tal. E é o que eu falei, a intenção nossa é revitalizar. Ocupar aquele espaço da melhor forma possível, um projeto. Retomar, né, Dori? Retomada naquele espaço, sabe? É lógico, gente, quem não quer, de repente, fazer uma final, seja no amador, primeira divisão, segunda divisão, naquele espaço.
Mas para você fazer, ele tem que estar arrumado, ele tem que estar um espaço acolhedor, né? Que dê pelo menos os mínimos de condições para que a pessoa utilize aquele espaço. Dori, até pedir licença novamente. Vocês perguntaram sobre projeto, algo do tipo, né? Nós podemos até, dentro do movimento de Jacareí, né, Dori? Hoje eu acho que, na verdade, há muito tempo já vem tido solicitações sobre a utilização de aparelhos de academia ao ar livre, né, Dori? Então, hoje, dentro do projeto Movimento Jacareí, nós estamos elaborando toda a estrutura e preparação dessa aula para ser gravada, porque hoje a gente não consegue atender todos os espaços com academias ao ar livre, né? E cada vez mais vai ser implantado mais 32, aparelhos, 32 academias ao ar livre na cidade. E tem mais 11 para serem instaladas. Então, assim, a dificuldade dos professores em estarem em todos os locais é muito grande. Então, o que nós pensamos? Pensamos em fazer dessa maneira online, pelo menos uma periodização ali para uma aula bem básica, bem simples, mas assim didática, para que esses munícipes consigam utilizar esses aparelhos de forma correta. A gente olha os aparelhos de academia ao ar livre hoje, quem vê de fora, nossa, é simples, é só fazer ali, girar, né? É só puxar. A gente sabe que não é. Não sei se vocês já experimentaram fazer esses aparelhos. Eu já lá no PSA, lá Você chega nesses aparelhos, né, Bruno? Por mais que seja com o peso do nosso corpo apenas, né? Você fala, pô, é simples, é fácil. Faz um período longo ali, né? Sem Tem muita variação, né? Isso, tem muita variação. Só que você pega e fica ali, vou ficar aqui, é tranquilo, 5, 10 minutos. Pô, na hora que você sai, chega no outro dia, você não consegue andar. E assim, são muitas pessoas que vêm pedindo isso e o Dori foi e passou essa missão pra gente, pra toda a nossa equipe, eu, Pardal. Vocês viram que adoram passar a missão, né? Pra gente pensar, né, Dori, em elaborar essa aula junto com o professor, para ser bem direcionado. Não precisa ser uma forma técnica, né? Porque assim, senão fica mais complicado das pessoas entenderem, né? Porque o professor, como qualquer outra profissão, se você fala muito técnico, a dificuldade é maior de entendimento. Então, assim, nós estamos pensando em algo para deixar uma aula bem elaborada, para independente do munícipe chegar, assistir essa aula, poxa, agora eu já sei como fazer. Ô pai, ô mãe, você pode chegar e um familiar seu, você está indo lá na academia, dá uma conferida naquela aula, como utilizar aqueles aparelhos. Entendi. Entendeu? Vai ser uma facilidade, é um ganho muito grande, eu penso dessa forma. Porque se, tá se exercitando, mas de forma errada, é algo que a gente sabe que seria prejudicial, na verdade, para a saúde das pessoas, né? Então isso é algo que a gente já está em andamento, né, Dori? Sim. Até tem outros projetos, outras coisas, sabe? Que a gente está estudando, está analisando, sabe? E se Deus quiser, é um negócio assim, é o que eu falei, a gente é bem imediatista com as coisas. Nós estamos chegando agora a 3 vezes, mas temos tudo muito planejado. Muito planejado. E é um governo que a gente pede a Deus, que assim, se Deus nos permitir, né, que ao longo desses 4 anos, a gente vai avançando e atingindo, se Deus quiser, ao longo desse período aí, o maior resultado possível de boas ações. Essa é a nossa grande preocupação, a nossa grande meta, né? E desafio, né, Pardal? Legal. Juan, tem mais alguma pergunta? Não, o Pardal quer falar uma coisinha. O Carlos ele insiste no projeto do Jaco, acho que ele quer explicar, deixar claro que financeiramente o futebol é considerado no Brasil um esporte profissional. Financeiramente, uma prefeitura, hoje o poder público não pode entrar com verba. É lógico que se voltar um dia, né, eu tenho certeza que seriam apoios. Mas financeiramente, você trazer um time, você pagar jogadores, essas coisas, uma Secretaria de Esporte, através da prefeitura, ela não pode realizar. É uma coisa, né, que a gente ouve muito, né, Pardal? Aproveitando essa linha de esporte de alto rendimento, vamos dizer assim, né? Pô, a gente vem, todos aqui viemos de esporte de alto rendimento, né? Eu estudei, fiz essas coisas todas. Mas hoje o que envolve esporte de alto rendimento? Vocês sabem muito bem o quanto é uma equipe de alto rendimento. Hoje existe a Lei Pelé, que você contempla, né? Até Lei Zico e tal, os garotos até 20 anos, acima de 21 anos, já tem essa diferença de faixa etária, que você tem que tomar alguns cuidados, que cria vínculo empregatício e tal, e aí vai afora e tal.
Hoje em dia, eu, mais do que ninguém, cara, mais do que ninguém, eu gostaria de ter o quê? Um time de futebol profissional na cidade, um time de basquete profissional na cidade, um time não sei o que e tal. Só que isso tem que ter uma participação muito grande da iniciativa privada para manter uma equipe. Hoje em dia, se você for ver o que custa uma equipe de alto rendimento, se você for ficar aqui elencando o que gera, não é só a equipe. Você pega, vamos lá, vou falar do basquete, né? Vou citar o basquete. Você tem 12 jogadores. 12 jogadores. Hoje, qualquer jogador, meia boca, vamos dizer assim, desculpa o termo chulo, meia boca de basquetebol, é 10, 15 mil reais. Estou certo ou estou errado, Pardal? E se você for falar em alto, mais lá, aí entra 40 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil, é um salário de um jogador, tá? Aí você pega um cara que ganha aí 15 mil por mês, 10 mil por mês, você tem 12, dá 120 salário. Esses jogadores têm que comer, vestir, é uniforme de treino, é uniforme de jogo, é uniforme de viagem. Jogadores que têm família ou não têm família, você tem que dar moradia. Aí você tem que transporte. Quando você transporta, é alimentação. Você não vai sair com 12 jogadores, você ir fazer um jogo em São José do Rio Preto, que você tem que viajar 10 horas de viagem, você colocar o cara 10 horas num ônibus, aí chegar lá, jogar lá com o cara, e acabar o jogo, enfiar os caras de novo no ônibus, 10 horas e voltar para Jacareí. Hotel. Aí você tem um leque de despesas, aí você tem assistência médica, assistência odontológica, você tem todas essas plataformas. Aí agasalhos, uniformes, e aí se você for colocando tudo que gera uma equipe de alto rendimento, é muito dinheiro, é uma verba muito grande e nenhum poder público aguenta. O pessoal não vai assistir um podcast de 4 horas, cara. Sabe? A gente até queria, cara. Sério mesmo. Eu queria muito já muito tempo. Eu acho que já chegou a bater 2 horas aí, né, Nelson? Quase 2. Então, assim, foi muito legal ter vocês aqui, né? A gente bater esse papo. Se tiver alguma coisa a mais que a gente possa jogar também na nossa rede social, pode falar aqui pra gente, tá? A gente quer ser apoiadores do esporte, né, mano? Fazer a nossa parte também como cidadão e como esportista também da cidade, tá? Então, muito obrigado pela presença, Pardal, Felipe, e desejo um ótimo trabalho para vocês aí nas próximas vezes. E precisar da gente, né? Queria agradecer a todos, fazer parte da caminho também, né? Dos irmãos, dos meus amigos. E queria agradecer os professores também, que fizeram parte também, que é o Tonhão, o Roger, o Getulinho, nossa, esqueci alguns aqui, o Vaguinho Paraíso. O Tadeu, o professor Rogério, o Rosinho, a nossa querida madrinha, um abraço. E é isso aí. Desculpa. Mas isso aí, agradecer o Pardalzinho também, todo mundo. Pessoal, vou pedir para vocês seguirem o Over Podcast no Instagram, tem a página no Facebook e nosso canal no YouTube, Over Podcast, tá? Estamos aqui, continuando a nossa série, conversando com pessoas relevantes aqui da nossa cidade, da nossa região, e hoje conversamos com a equipe do secretário de esportes. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal.